E aí quando eu ligo a televisão, não tinha nada ainda concreto, mas com o avião da Chapecoense tinha tentado fazer um pouso de emergência, um negócio, e teve problema, mas já pegaram já o Danilo goleiro, falaram que o Danilo goleiro já foi resgatado, um outro já foi resgatado. Aí a gente apreensivo, eu ligo pra... Não lembro que eu liguei, não sei se foi pro Alessandro, não sei acho que foi pro André, o André Dias, que é o supervisor do Corinthians. André, e agora? Não, Wilson, tá vindo todo mundo pra cá, vem pra cá, que aqui a gente vai conversar, vai ver o que vai acontecer. Aí depois foram notícias chegando, que morreu todo mundo, mas tinha alguns... Aí a gente foi vendo a seriedade do negócio. Então, assim, eu fui no automático pro CT. Chegamos no CT, todo mundo lá, todo mundo já veio falar comigo. Aí quando os caras vieram falar comigo, aí já não... Parece que já... Aí, pum, cai a ficha. Que até então minha esposa chorando desesperada. Eu fiquei sem reação. Minha esposa em casa já gritando. Se jogou no meu pé aqui. Você podia estar lá. Eu falei, calma, vamos entender. Eu tava... Aí chego lá. No CT era o Oswaldo de Oliveira, o treinador, lembro bem. Ele reúne todo mundo. Aí começa a falar, ninguém vai treinar, perdi meu amigo também, que era o Caio Júnior, perdi várias outras pessoas, vamos apurar o que tá acontecendo, o que deu, e todo mundo liberado, ficamos um pouquinho no CT, depois cada um foi para suas casas. Aí no outro dia a gente veio para treinar, a rodada do Brasileiro que ia ser no final de semana foi adiada mais para outra, e foi um susto muito grande, assim. Hoje aqui no Gogô é especial. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Gogô dessa semana. Aquele agradecimento especial para Tizan, que prepara o estúdio, a parte gráfica, a parte holográfica, a parte de tudo quanto é jeito, só para você entender. Digital 4K para você. Se você quiser trazer sua rede social, seu podcast para cá, é só entrar em contato com a Tizan, tá certo? Muito obrigado, Tizan. Olha só, hoje é especial, temos Wilson! Meu zagueiro! Valeu, Tudo bom, Wilson? Tudo bem, Tudo graças jóia? a Deus. Hoje você se considera o quê? Um ex-zagueiro ou um ex-manager? Olha, boa pergunta, viu? Eu sempre faço boas perguntas. Gostei, parabéns. Um ex-zagueiro, né? Ex-zagueiro, né? Mais Mas história. uma experiência de manager, certo? Sim, também, bastante. Deu pra absorver bastante coisa. Tudo isso porque eu sou muito bom de gancho. Porque eu tenho aqui em minhas mãos um livro que eu ganhei do Gustavo Martins, Managers, 21 princípios praticados pelos campeões. Ele me mandou dois, ó, que sensacional. Esse aqui é o outro aqui, ó. Do Gustavo Martins também, Princípios Poderosos para Recomeçar. O fundo do poço não é o seu lugar. Cara, bonito Perfeito. Demais. Obrigado, Gustavo. Vou ler com carinho, mandou aqui uma dedicatória. Deixa eu ler aqui também, ó. Para ler que este livro lhe inspire ainda mais na sua jornada de vida e parabéns pela grande carreira e trajetória vitoriosa. Abraço e sucesso, Gustavo Martins. Obrigado, Gustavo. Vou ler com muito carinho que esse assunto me interessa muito. Aliás, né, se você quer anunciar seu livro, seu curso, entre em contato aqui com a gente aí pra gente fazer uma parceria e tal e anunciar seu produto aqui também. Wilson, queria te perguntar várias coisas, mas eu queria começar com... Cara, como é que é morar em São Gonçalo? Porque você nasceu lá, viveu quanto tempo lá? Tua família é lá, de lá ainda? Como é que tá isso aí? Isso. Assim, Ale, é bem curioso essa história, né? Eu nasci em São Gonçalo, família do meu pai total de lá, poucos da minha mãe, né, por parte de vó, e com 2 anos mais ou menos eu vou morar na Paraíba. Porque meu avô era paraibano, então nós vamos mudar pra Campina Grande, eu moro lá até uns 13, 14 anos. Pô, então você pegou festa junina lá? Peguei festa junina, Parque do Povo lá, São João, terra boa, assim, sensacional, tenho muitas boas lembranças. Morei em torno de 11, 12 anos na Paraíba, depois volto pro Rio de Janeiro, pra São Gonçalo, aí moro até os 17 mais ou menos, que depois eu mudo pra Madureira e vou morar na concentração do Madureira. Aí começa a história. Aí em São Gonçalo só pra ver a família, já tem um tempo aí grande aí que eu não visito. São Gonçalo mais, até pela distância, né? E é quente lá mesmo? É quente, é calor. Mas é gostoso, é uma cidade que evoluiu bastante, né? Tem muita comunidade, né? Muitas pessoas carentes, mas tem evoluindo, uma terra boa também, muita pessoa do bem. Já lá. Aconteceu com você da ponte engarrafar e você ficar a pé? Opa, bastante. Caraca, essa aí, ó. Nossa. Poucos vão entender essa referência. Com certeza. Principalmente no primeiro ano, quando eu
sou aprovado no Madureira, meu primeiro clube, eu tinha que sair 5 horas da manhã de São Gonçalo para estar 8 lá em Sulacap, que é perto de Realengo, passando por Madureira, que era onde a base do Madureira treinava lá no campo militar. Então saía 5 da manhã, pegava todo esse trajeto ali da Ponte Rio-Niterói, Avenida Brasil e ia embora. Então, eventualmente, nesse período, eu peguei bastante. Cara. Já fui assaltado dentro do ônibus Sério? também, sim. Levaram minha chuteira, Levaram a chuteira. Levaram, A gente levava a roupa pra lavar em casa. Aham. Então, nessa, o cara chegou, o único dinheirinho que eu tinha ali já me levou. Eu tinha que pegar uma outra condução pra ir pra casa, eu tinha que fazer essa caminhada a pé, porque eu não tinha mais o dinheiro dessa volta ali do centro até o bairro onde eu morava, Cara, né? sabe que uma vez, você falou da Avenida Brasil, né? Eu tava indo pra Búzios passar um Réveillon, tava de carro. E eu não sabia como é que fazia pra ir, né? Então eu tava na Avenida Brasil, assim, sentido Rio, né? Do outro lado, sentido São Paulo, parado, completamente parado. Parei num posto de gasolina. E que eu pedi informação pra frentista, a gente sabe fazer isso, né? Sim. Sempre faz isso, pede informação pro frentista. Eu perguntei, tô indo pra Búzios, qual é o caminho que eu faço? Do nada, saiu um cara do bueiro, falou, meu irmão, quer ir pra Búzios? Cara, vou te falar, se você eu te levo por R$50 pra você fazer o caminho, senão você vai ter que pegar aquele trânsito do outro lado. Eu falei, ué, mas eu tô vindo de... Eu falei, não, irmão, pode brigar. Fui embora. Cara, era só ir reto. Eu saí reto, assim, fiz uma curvinha, peguei Pega a ponte? Pega a ponte não, né? Pega a ponte. Pega a ponte Tá vindo... pra região dos lagos, né? Isso, vai por fora, dá pra ir por dentro de São Gonçalo também. Você passa por São Gonçalo, mas por fora, naquela pista que vai pra região dos lagos. O cara queria me dar um miguezaço. É, perigoso. Perigoso. Né? Mas é fogo, né? Mas foi só esse episódio. E o pessoal do Madureira acreditou que você foi assaltar, que você perdeu o uniforme? Então, foi na volta, acreditou. Acreditou. O uniforme já tava velhinho, já tava na hora de trocar também. Mas eles levaram a bolsa com tudo, né? Aí, Mas assim, o amor pela bola vem onde? Lá na Paraíba ou em São Gonçalo mesmo? Veio na Paraíba. Porque eu fui com 2 anos pra lá. Minha mãe fala que desde pequeno, com o aninho aí, eu já saía chutando. Pegava garrafa de pet, não tinha bola. Tive uma infância bem difícil também. Então a gente pegava a garrafinha e saía chutando. Mas começar a ter noção foi lá na Paraíba, porque eu tive um professor, né, que ele foi até jogador, jogou no Campinense, PC, Paulo César, e ele dava aula numa escolinha da nossa escola. Tinha uma escolinha dentro da nossa escola. Entendi. E eu comecei a jogar com ele ali futebol de salão, era professor de salão, aproximadamente ali com 6, 7 anos. Cara, eu peguei o gosto, assim, era 24 horas. Presente de Natal, eu tinha que ver um embrulho redondo. Se não fosse um embrulho quadrado, eu já sabia que não era bola, já ficava bravo. Ainda mais ganhar roupa, né? Quer ganhar a bola. Anda sem camisa, mas quer ganhar a bola. Então foi lá na Paraíba. Quanto você tem de altura? Tô com 1,90. 1,90. Devo estar diminuindo, né? Que a idade vai passando, a gente vai diminuindo. Né? É verdade, eu já tô percebendo isso. Era 1,90. Mas nunca tentaram te levar pra outro esporte por causa da altura? Vôlei, basquete, alguma coisa? Olha, eu sempre fui poliesportivo. Na escola, gincana, então assim, me colocava no basquete ia bem. Colocava no vôlei ia bem. Mas minha paixão era futebol, onde eu desempenhava melhor a futebol. Mas eu sempre tive habilidade para todos os esportes, né? Até o povo brincava, não, o Wilson vai ser da minha equipe. Então assim, gincana da escola, época de Olimpíadas, né? Era corrida, era tudo, então eu sempre tive uma veia atlética, né? Mas o futebol sempre foi minha paixão. E eu tinha convicto na minha cabeça que eu ia ser jogador de futebol. Eu não pensava em outra coisa ali. Era ser jogador de futebol, desde pequeno. Então eu já tinha isso dentro de mim. Não imaginava fazer outra coisa. Engraçado. Mas você imaginava fazendo gol, né? Não tirando gol, né? Também. Imaginava, comecei no ataque, né? Depois começou? Foi comecei no ataque. No salão jogava de pivô, às vezes de ala, mas sempre fazendo gol. A gente foi campeão da cidade com a escolinha, ganhamos de clubes como a ABB na época, que era forte, umas escolas que faziam boa. Eu cheguei a disputar um campeonato, eu não tenho a lembrança se eu joguei contra o Hulk, mas ele participou do mesmo campeonato que eu participei e a gente foi campeão, o Hulk, né? Que é paraibano. A gente tinha bastante contato, o PC já teve contato com ele também, a gente chegou a disputar um campeonato, não sei se jogamos contra, não tenho essa lembrança. Isso com idade, 10, 8 anos? Ele era um ano mais velho que eu, era em torno ali era pré-mirim, era coisa de 10, 9 anos. Ele 11, eu 10. Ele não era Hulk ainda, ele era o Zezé dos Incríveis. Era o Ivanildo. Caraca, se transformando. Mas o que ele é forte é um negócio absurdo, ele né? É muito forte. Eu cheguei em 2009, em dezembro, o agente dele, o Zé do Egito, me convidou. Ficou sabendo que eu estava na cidade de férias, já tinha sido campeão ali pelo Vasco da Série B.
E ele me convidou para participar de um jogo festivo do Hulk, aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer ele, bater um papo com ele, assim, né, de trocar uma ideia. Participei de um jogo festivo dele lá, foi bem legal. Foi lá no estádio do Amigão, que é em Campina Grande, né, onde joga o 13, joga o Campinense. Então eu tenho uma relação muito grande com a Paraíba, eu sou apaixonado. Sempre quando dá, vou pra João Pessoa, meu irmão mora lá, casou agora em dezembro, ele casou, mora lá, é paraibano, meu irmão nasceu lá. Diz que, eu não conheço João Pessoa, mas diz que venta bem, né? Venta bem, mas é linda a cidade. Calor também, a capital, né, da Paraíba é sensacional. Tem umas praias lá que é muito legal de passear. E a não qualidade é de caro, vida, e não né? é É, caro, isso que eu viu? ia falar. Passear lá não é caro. Você aproveita bem e não gasta muito como outros litorais aí, outras cidades Bom, então, praianas. tá aí, se eu tô entendendo bem a história, você é formado no Madureira, mas assim, rapidinho você aparece no Vasco, né? E isso. Madureira eu fui fazer uma peneira. Fiz peneira em outros clubes, não fui aprovado. Fiz peneira no Flamengo, fiz peneira no Vasco, no Fluminense. No Vasco não cheguei a fazer peneira. Eu ia partir a fazer, a gente vai tentando, né? Vamos tentando nos clubes Tô batendo na de porta, mais que abrir eu vou. projeções, dos clubes maiores. Aí a gente foi tentando Flamengo, Fluminense. Chego no Fluminense, fui reprovado, passei por bastante estágios. E aí um cara falou, ele tem perfil, ele tem habilidade, vê que ele vê do salão, tem uma relação boa com bola. Por que não leva ele no Madureira? É um clube que gosta de perfil assim, tem paciência para trabalhar um jogador dele, que clubes maiores, clubes grandes não tem, que é um jogador mais pronto, mas ele pode se dar bem. A minha mãe, interessante, vamos tentar, vamos. Minha mãe ligou, pagou R$30 da inscrição, fiz uma peneira lá em Guadalupe, numa comunidade, um campão de terra. Primeiro treino meu, já fui aprovado. Já na outra semana me mandaram para treinar com um grupo do Madureira. Treino na mesma semana, já sou aprovado, já sou federado. Isso foi em 2004, era o ano ruim da categoria, né? Fui aprovado. 2005 era o meu ano, eu viro titular da categoria, sub-17. Nós fomos campeões carioca juvenil, jogando contra Marcelo do Real Madrid, Lene, que na época estavam no Fluminense, né? Antes deles estourarem, né? O Lene Palmeiras, jogou Portugal também, né? E Marcelo nem fala a história dele aí, que já mostra. E a gente foi campeão carioca. Depois alguns jogadores campeão carioca, sub-17, assinou contrato profissional. E um deles fui eu. Aí assinei contrato profissional. Nisso já começa a vir outros clubes, né? Do Rio já de olho, interessados. Aí eu jogo 2004, 2005 e 2006 no Madureira. No ano de 2006 eu chego aí para uma Série C pelo profissional. Jogo um jogo como titular. Em 2007 vem o convite para jogar no Vasco. Aí vou por empréstimo pro Vasco de 2 anos. Cara, é que você trouxe uma informação que eu acho que é muito importante, assim. Você falou que teve uma infância difícil. E daí você disse agora, minha mãe foi lá, me levou no teste, o cara conversou com ela, né, do Fluminense, e ela falou, pô, vou te levar para Madureira, pagou R$30. Ou seja, a sua família, por mais dificuldade que tenha passado, sempre te apoiou. Sempre apoiou, graças a Deus. Isso aí foi algo que me ajudou desde o meu início. Na época de São Gonçalo para Madureira era R$12 por dia de passagem, né? Que era, pegava van, pegava ônibus, tinha R$2 ali, que antigamente R$1 você comprava um salgado e um suco para ir, depois R$1 o salgado. Hoje você não, com R$1 você não consegue mais, mas naquela época dava. Então assim, essa semana minha mãe não tinha, minha avó pegava da aposentadoria, não tinha, era meu tio, não tinha, era, sabe? Então assim, Cara, um mutirão da era família um mutirão inteira. da família. Todo mundo apostava porque todo mundo via talento, né? O cara gosta, o cara é dedicado, se cuida. Era muito focado. Eu parecia ser mais maduro do que a idade que eu tinha. Então o pessoal tinha gosto de tentar ajudar até onde pudesse ir. Graças a Deus deu certo. Então assim, minha mãe foi uma incentivadora muito grande, né? Nesse meu início aí, me ajudou bastante aí correndo comigo por esses clubes. E sua mãe tá em São Gonçalo ainda? Minha mãe mora no Rio. No Minha Rio? Mãe, em Jacarepaguá. Como é que é o nome dela? Minha mãe é Graciete. Graciete. Dona Graciete aqui, pra senhora. Parabéns, tá? Muito legal. E seu pai Então, tava nesse momento junto com ela? não, meu pai separou da minha mãe, eu tinha mais ou menos 1 ano. Eu voltei a ter contato com ele, um pouco de contato, em 2003, quando eu volto pro Rio. Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos, mas ele já tinha a família dele, muito distante, não tive muito pouco contato com meu pai, mas sempre muito respeitoso comigo, mas a gente nunca foi muito próximo, sabe? Uhum. Nunca tive aquela figura paterna, sempre foi minha mãe, minha avó. O tio aí que Eles. você falou. Meu tio também, meus tios, né, eram bastante, ele sempre foi nessa figura. Meu pai nunca participou, assim, diretamente. E quem que foi que te deu a primeira oportunidade do profissional? A primeira oportunidade no profissional
foi no Madureira, foi com o Alfredo Sampaio, que depois ele, se eu não me engano, ele é presidente da Federação do Rio, hoje, se eu não me engano, mas na época ele era técnico, ele chegou a treinar o Vasco também uma época, cheguei a trabalhar de novo com ele no Vasco, em 2008, e a primeira oportunidade na equipe foi contra ele, foi num jogo contra o Rio Branco de Americana, o jogo foi em Conselheiro Galvão, Série C? pela Série C, 2006. E quem que Ganhamos tava de 1 no a seu 0. time? Seu time tinha quem? No meu time tinha, assim, conhecido, era o Odivan. O Divan já vetera. Zagueiro, já vetera. Você jogou do lado dele? Nesse jogo jogou eu e o Léo Pô, Fortunato. mas ele é resenha. Ah, ele não- Resenha, ele tava suspenso, eu entrei no lugar dele, mas a gente treinou juntos, fui no banco contra o Cabo Friense, foi o jogo que ele foi expulso, eu tava no banco, aí no outro jogo contra o Rio Branco de Americana eu joguei do lado do Léo Fortunato, jogou no Cruzeiro, tá. jogou em Portugal, e tinha Dejaí, que jogou no Botafogo, seleção Dejaí, que acho que agora Cruzeiro? tá coordenador da base da seleção, se eu não me engano, Não tá sei, com algum não sei. cargo na CBF de base. Cruzeiro, seleção, Que casou com a Botafogo. Paquita. Acho Casou que com a foi. Paquita, casou com a Paquita. isso, né? Isso é informação, isso é informação. Essa é a informação. fofoca. E aí, era o Dejaí, tinha o Maicon, que jogou Grêmio, São Paulo aí, né? Ídolo do Grêmio. Figueirense, São Paulo. Grêmio. Figueirense. André Lima no ataque, novo, Pô, time 21 bom, anos. hein? Eu tinha 18, André Lima tinha 21. Como é que vocês Muriqui. foram nessa Série C? Você jogou inteira? Nessa Série C não classificou. Não classificou, a gente teve... não lembro como que era configurado São na menos época. jogos, né? Era. Quadrangulares. Era assim. grupo, tinha que classificar naquela época. Eu já subi numa ausência de uma lesão de um zagueiro, aí me subiram. Já eram os 2 últimos jogos. Parece que tinha que vencer os 2 e ter, assim, uma combinação de resultado para passar de fase. Aí a gente perde para Cabo Friense, lá em Cabo Frio. Depois tem o Rio Branco de Americana, já não estava mais classificado, o Odivan e suspenso. Aí eu jogo esse jogo e a gente vence de 1 a 0. Acabou o ano ali. Vou para as férias, estou nas férias. O filho do presidente, Elias Duba, do Madureira, ele liga para mim, que era na época ele tinha algum cargo diretivo lá, e fala que tinha o interesse do Vasco e tava andando a coisa e tal. Aí me passou. Quando eu volto, eu já vou pros juniores do Vasco. Aí eu tinha idade de júnior, era pro meu primeiro ano de júnior, eu fiz esse jogo. No meu segundo ano de júnior, eu vou pro Vasco. Aí eu chego no Vasco no Sub-20. Aí eu chego no Vasco Sub-20. Então, esse é formado... O pessoal fala isso, né? Formado no Madureira, revelado no Vasco. Revelado no Vasco. E quem que te dá a chance no Vasco? No Vasco, Celso Rotti. Celso. Você tem várias resenhas que você tem que contar pra nós aí. É. Do Odivan resenha. Celso Figura. Rotti. Celso Rotti tem um negócio que é muito engraçado, assim. Você tá conversando com ele, assim, e ele fala um negócio, ele olha pra você pra confirmar o negócio que ele falou. Ele fala assim, tem que jogar com 3 zagueiros. E o cara fala assim, é isso mesmo, ele olha pra você. Não falei? Tipo, confirmou. Legal. Aí o Celso Rotti me dá a primeira oportunidade ali. Eu tinha feito um campeonato carioca pelo Vasco, Sub-20. Nós fomos muito bem. A gente perde pro Flamengo na final do Carioca. O time do Flamengo Sub-20, assim, um timaço. A gente perde pro Flamengo. O treinador da seleção Sub-20 estava nessa final. Gostou de mim, conversou com o treinador do Vasco, pegou referências. E aí o técnico do Sub-20 vai e me convoca para uma pré-convocação. Aí eu vou 4 dias, isso para meio do ano, maio, por aí. Quando eu volto da seleção Sub-20, o Celso Rotti, não, sobe o menino aí, eu quero ver ele aqui. Foi convocado para seleção Sub-20, boas referências aí. Subo, ele gosta, dá 2 semanas eu tô titular, jogando contra o Santos, estreando pelo Vasco, 2007. Caraca. Num jogo a gente venceu 4-0, a gente foi muito bem em 2007 com o Celso Rotti. Chegamos a ficar em terceiro, foi o ano que o São Paulo foi campeão, São Paulo com Hernanes, Dagoberto, Breno, zagueiro, né? Miranda, jogava com 3 zagueiros do São Paulo nessa época. Tinha um jogo, era o Rogério Ceni no gol, tinha um jogo que se a gente vence o São Paulo em casa, eu joguei esse jogo titular. A gente estava em terceiro, a gente ia para segundo, colava no São Paulo, que era primeiro. A gente tomou 2-0 em casa, um gol do Dagoberto e um gol do Hernanes, profeta. A gente perde de 2-0, dali a gente começou a cair, terminamos, a gente ainda classificou, nós terminamos 2007 na 7ª colocação. A gente estava brigando lá em cima com o Celso, fiz bastante jogos ali, joguei praticamente o segundo turno inteiro do Vasco, foi uma experiência assim muito legal. Continuava de ônibus, joguei, eu lembro que Continuar de ônibus o quê? Indo pra casa? indo pra casa de ônibus. Só que aí eu já tinha conhecido a minha esposa hoje, né? A gente namorava na época, eu conheci a minha esposa, eu era do Júnior do Vasco. Conheci ela na região dos Lagos. Fui pra Cabo Frio, conheci ela lá. Numa folga da base. Mas ela é do Rio? Ela é do Rio também, ela é de Bangu. Ah.
Conheci ela. O Madureira e Bangu, um casal quente, né? Um só pra cada um. E aí eu começo a namorar com ela, era da base ainda, e sempre indo passar final de semana na casa dela. Aí já comecei a não ir tanto mais pra São Gonçalo, ia de vez em quando, aí um final de semana em São Gonçalo, outro em Bangu. Depois ficou só indo pra Bangu, né? Porque namorada, né? Coração já... Prioridade. E aí eu subprofissional, ganhando muito pouco e jogando no meu terceiro jogo como titular contra o Goiás, eu faço um gol. Que legal. E assim, foi uma ascensão muito, muito rápida, assim, em 2007. E eu tô pegando lá o busão ali na Avenida Brasil, direto pra Bangu. Alguns no ônibus olhavam assim, você não é aquele menino do Vasco lá? Era bonezinho dentro do busão lotado. Escrito Bad Boy. Bad Boy era... Usava muito bongo. Era Red Nose. Red Nose. E aí ia direto lá, ia pra Bangu. Aí depois de um tempo comecei a morar lá na casa dela, morei por um ano, até que juntei o dinheirinho dos direitos de arena, imagem, saláriozinho, e comprei uma casinha lá na Taquara. Aí casei com ela. Mudei. Mas assim, Taquara é onde? Eu não sei. Taquara é Jacarepaguá. Ah, tá. Mas é longe do Vasco, não? A gente treinava no Recreio, então então não era tão longe. atrás da Barra ali. Eu morava ali em Jacarepaguá, quando a gente treinava no Recreio, né, dos bandeirantes ali. Depois, aí o Vasco perde esse CT, aí fica tudo centralizado em São Januário. Aí depois aí ficou bem, bem distante. Mas a maioria da turma morava na Barra, vai treinar em São Januário. Ô, Wilson, quando o garoto, né, sobe pro profissional, ele dá um clique nele e fala assim, pô, já deu certo? Porque o deslumbre pode ser muito grande. Muito, muito. E isso aí acontece na maioria dos casos, viu, Ale? Porque assim, você é só profissional. Então você já começa o quê? Visibilidade. As pessoas já começam a te reconhecer. Então você tem que ter uma base estrutural muito grande, que são as pessoas que falam, ainda não ganhou nada, ainda tá trabalhando, humildade, sempre com esse foco, né? Você tem que estar trabalhando a mente. Então isso afeta muito os atletas, quando não tem uma estrutura familiar legal, né? De achar que, pô, já conquistei o mundo, tá ali. Sabe, tava ganhando 1.000, passou a ganhar 5, acho que já resolveu a vida. E não é assim, né? Então acontece muito, aí tem a questão da oscilação, de você chega lá, acha que, aconteceu muito de muitos atletas, comigo não, mas de subir pro profissional, entregou um resultado bom, 2 legal, participou de jogo, depois mau comportamento, voltar pra base. Acompanhei bastante, principalmente nos clubes, depois que eu já tava com uma idade mais alta, seus 26, 27 anos, de jogador sobe e depois é emprestado, depois não tem mais aquela oportunidade. Justamente por isso, não ter o equilíbrio ali, saber que, chegar é difícil, agora você manter é mais difícil ainda, outra luta. Eu não sei se foi o seu caso, mas acontece muito isso, assim, né? Eu acompanhei várias, né, Copa São Paulo, né, que tá até rolando nesse momento que a gente tá gravando, né? Vai ter a final amanhã, dia 25, Corinthians e Cruzeiro. Mas eu batendo papo com os moleques, assim, principalmente dos times de mais camisa, né? Os times maiores, assim. Tipo, o moleque fala assim, tô ganhando 20, 25, 30 conto. Sim, hoje é isso. Né? Por aí. E o que acontece? Família pobre, com dificuldade. Sim. Todo mundo vem na aba do moleque. Sim. Aí o moleque que vira provedor, não tem maturidade nem para sustentar a parte emocional dele, tem que segurar a barra de todo mundo. Eu já fui fazer matéria com um profissional que tinha acabado de subir na casa, que moravam 15 pessoas na casa com ele. A família toda. Os pais separados moravam juntos. Sim. Tipo, cara, eu me assusta um pouco, assim, que agora, tipo, o Corinthians, por exemplo, agora que vai ter um psicólogo, né? Né? E muitos clubes provavelmente não tem, principalmente na base, assim. Então você falou de base familiar, né? Cara, isso aí tem que ser trabalhado com os empresários, imagino. Porque, né, não sei se você tinha empresário, né? Você foi direto do Madureira, tal, como é que foi. Mas como o empresário chega primeiro nos atletas mais jovens, ele já tem que vir com uma estrutura já moldada para tentar proteger esse bem, né, que ele vai ter. É o gerenciamento de carreira, né? Então, assim, primeiro você tem um escritório que entenda todas essas questões aí, esses percalços que vêm na carreira de um atleta. Desde quando ele tá ali na base até chegar no profissional. Para aparar essas arestas que vêm aí para atrapalhar a carreira do atleta. Que tudo envolve o mental hoje. Então você falou do psicólogo, é importantíssimo. Hoje o clube de base, para ter o certificado da CBF, tem que ter assistente social e tem que ter psicólogo.
né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando no Ituano, na categoria sub-17. Toda semana tinha lá o contato, em grupo ou individual, com a psicóloga. E era um trabalho, assim, fantástico, em todos os aspectos, para ajudar o atleta. Então, hoje o atleta ele tem muito mais informações do que eu tinha naquela época. Mas a gente ainda vê muitos casos de atletas, né, que a gente fica sabendo em bastidores, que tem uma estrutura familiar, independente dela ter condições financeiras ou não, mas que quer sugar, que leva para o caminho errado, com más amizades, que permite que o filho durma tarde, que permite que o filho vá sair na favela com os amigos, né, que vá chegar tarde da hora, e aí isso aí você vai se perdendo, que depois você controlar isso aí é difícil. Então você falou da gestão de carreira, né, do empresário. O empresário ele já vem, não é tão fácil, porque tem atleta que você fala e sai por aqui, ele quer curtir, ele acha que ele vai conseguir levar a vida de curtir noite, conseguir estar bem fisicamente, até tem hora que o corpo não aguenta. Não, ele vai achar que ele tem 17 anos o tempo sempre. todo. Então, assim, isso é muito complicado. Tem a questão da família que vem para sugar, mas isso aí tem que ter tudo um equilíbrio, né? E quando você tem um pai e uma mãe que consegue, né, segurar essas questões aí, isso aí ajuda muito o menino. Porque assim, o principal, eu tive muito problema também, porque tudo eu tinha que resolver na minha época. Hoje, né, na época, eu não tinha um escritório grande de empresário, eu tinha um cara que me ajudava, que era agente de jogador. Depois ele fez a parceria com um empresário grande, que na época era o Eduardo Duran. Aí eu fiquei com o Eduardo Duran um tempo. Mas esses caras, eles precisam deixar o atleta com o menos problema possível. Eu tinha muito problema. Aí é problema pessoal, problema financeiro, problema de alimentação, problema de um monte de coisa. E aí você leva tudo aquilo ali pro campo. Cara, você falou tudo pro campo. Eu vou mais uma vez dando um exemplo, né? A gente vai... Salários atrasados. Tô falando de profissional mesmo. Sim. O cara, 32, 33 anos e tal. Salários atrasados. Aí fala assim, vai entrevistar o cara. E aí, o salário tá atrasado? Ele vai falar assim, não, na hora do jogo a gente só pensa no jogo. Mentira. Mentira. Porque a preparação vai ser ruim. Sim. Porque ele vai sair do treino, aí a esposa dele, né? Dando um exemplo, a esposa dele fala assim, precisa pagar tal coisa, precisa pagar o colégio. Vai enchendo a cabeça. E a gente vai viajar esse ano? A gente não vai viajar esse ano. Tá? Eu tô dando um exemplo só, né? Não quer dizer que seja a esposa o ou... boleto do apartamento que a gente comprou venceu. O irmão, juro, né? Porque você vira provedor da família inteira. Cara, a preparação sua, que devia ser tranquila, sem problema, que é o que você está falando, focado só no jogo, concentrado só no jogo, pensando só no jogo, pensando na sua carreira, isso não vai acontecer. Então, é um problema sério mesmo. E ainda mais numa sociedade que a gente vive, onde o jogador de futebol é visto como cara milionário. Virou jogador de futebol, botou a chuteirinha aqui, ó. Pronto, Apareceu no Globo Esporte. Passando no Globo Esporte, pô, você já tá milionário, né, cara? É isso aí. E não é assim, não é assim, né? Você mesmo, né? Eu subi profissional e tava andando de ônibus. Então. Isso. Pô, eu acho assim que é um esporte tão profissional que você hoje não consegue falar direito com o jogador sem passar por um monte de gente e outras coisas que são extremamente importantes, como psicólogo, né, como conselho tutelar, né, assistente social, isso. que não tem ali, e você fala assim, mas por que é tão amador assim? E onde se passa muito dinheiro. Sim, exatamente. Você falou uma coisa importante, né? Questão do salário atrasado. Você passou por isso? Passei no Vasco, né? No Vasco a gente chegou a ficar com 3 meses de salário atrasado. Chegou a fazer os 3 meses na época da transição, porque na época do Eurico tinha os problemas, mas o salário não atrasava com ele, né? O salário CLT não atrasava. Na carteira não atrasava. Aí quando teve a mudança, o Roberto Dinamite assume a presidência e na época falou que não tinha dinheiro, o clube não tinha sobrado nada, não tinha ficado nada, não lembro assim o problema que deu na época, e nós chegamos a fazer 3 meses que o Roberto falou assim, ó, quem quiser sair, pode sair, nós vamos arrumar a casa, mas por enquanto a gente não tem dinheiro para pagar, temos um campeonato aí pra gente jogar, quem quiser ir embora pode ir embora, mas quem tiver aqui, vamos ter que honrar. E aí a gente teve que ir jogar com todos os problemas, a gente sabia que tinha uma torcida, tinha uma camisa pesada, a gente tentava tirar isso da cabeça, todos os problemas financeiros nossos, mas a gente tentava de todo modo, mas de fato isso aí acabava no subconsciente, né, nosso, afetava. Não por a gente, no meu caso pelo menos falando, de corpo mole, não tá me pagando, então não vou dar um carrinho aqui, não.
Tentava, mas, Vampeta. cara, a bola batia na trave e saía. Dos caras batia na trave e entrava. É. Era incrível, era pesado. Como diria o Vampeta, né? Eu finjo que joga, eles fingem que O Vampeta era. Né? O Não é Vampeta, ele isso? tem esse, Não é isso, esse sim? dilema. Pô, isso é complicado. Mas a parte da carteira é uma quantia bem menor, né? Porque Depende o do direito de imagem é muito maior, não é? Ou não? Depende do contrato que é feito, né? Das partes. Tem caso que é meio a meio, tem caso que a imagem é maior, tem caso que o jogador ele faz questão, não, CLT, que eu sei que aqui não atrasa, eu quero a maior parte na CLT, o complemento ele pode ser na imagem. Então, depende de cada, não é uma regra, depende de cada contrato que o atleta vai fazer. Pelo menos um pouquinho que eu vi, também foi comigo em alguns clubes, foi assim. Uhum. E tem muito dirigente que mente. Você falou assim, o Roberto Dinamite falou assim, a gente não tem Ele dinheiro. foi sincero. É isso que eu tô falando, assim. Eu acho que faz uma diferença, né? Porque, assim, eu não tenho, assim, mas não tem de onde tirar. Se você puder ficar aqui e nos ajudar, cara, eu vou ser muito grato. Ou, né, o dirigente fala assim, não, segunda-feira tá na conta. Sim. Segunda-feira tá na conta. Chega segunda. Cara, deu um probleminha, mas quarta-feira vai estar. Esse é o pior, né? Esse é o pior. Esse é o pior. E é o que mais tem? Olha, eu tentando puxar aqui, já teve alguns casos que a gente cobrou, né? Fez reunião lá com o diretor, cobrou e falou: não, semana que vem tá para entrar um dinheiro e nós vamos fazer. E aí o patrocinador não pagou e ele mostrou que dentro do futebol é fogo, você tem que ter palavra em tudo, porque é um círculo pequeno. Então vamos supor, o Alê ele promete uma coisa, o outro clube vai saber que o Alê promete e não cumpre. Então os caras, pelo menos, graças a Deus eu passei em clubes bons assim, todo mundo foi muito leal naquilo que prometeu, tentou cumprir. Se não conseguia cumprir, era transparente para mostrar, olha, o problema é isso aqui, tá acontecendo isso, nós não vamos conseguir, combinei, mas assim que entrar a gente vai resolver. Mas é duro. A palavra conta muito no futebol mesmo? Conta. Porque assim, ó, eu vou dar o exemplo, o Lucas Veríssimo aí, ó, tava apalavrado de um lado pro outro. Uhum. Foi embora, né? Porque não estava assinado um contrato. Será? Ou foi um exagero ali nesse... O que a gente fica sabendo aí é complicado, porque não dá para você vir na imprensa afirmar uma coisa que não está assinada no papel. A gente está dando um exemplo aqui de situações do dia a dia, né? De um salário, coisa que você tá ali. Agora, você contratar um jogador, né? Anunciar que tá contratado, que tá comprado por X e vai ficar até 2000 e tanto, só que não tá assinado. Então, se não está assinado, você não pode afirmar isso na imprensa, né? Assinou lá bonito, aí você fala, ó, tá tudo certo. Aí, isso aí que foi o erro, né? Porque enquanto não estava acertado, aí você vê o lado do Corinthians, que entendo também. Valor muito alto, tinha sido já combinado uma situação e não saiu. Aí vê o lado do jogador, pô, o cara tá ali, o campeonato tá para começar. Eu tô livre ainda, tô com uma condição, pô, por mérito do jogador e, claro, a camisa do Corinthians, ele conseguiu boas ofertas em outros lugares. Veio um clube lá, não tá assinado, levou embora. Uhum. Então, enquanto não tiver assinado ali no papel em termos de contratação, você não pode nem ficar falando. Nem ficar falando. E o Corinthians, né, teve esse problema agora teve com o Mateuzinho também, né? Chegou, foi apresentado, não apresentado não, né? Mas fez um treino aberto pra torcida. Na nossa época lá, não podia treinar com grupo enquanto não tivesse feito os exames médicos dentro do clube e assinado o contrato. Não treina. Ele treinou lá no Parque São Jorge, tudo. Na nossa época não podia. Qual era a sua função lá dentro? Minha função era gerente. Era gerente de futebol. Mas você não participava de negociações ou participava? Não, muito pouco, muito pouco. Participava algumas vezes quando o Andrés me chamava, mas quieto e só vendo eles... Mas o seu era um gerente de jogadores, né? Era mais contato com os atletas Perfeito. né? Resolver o teu problema, tentar ajudar, ao contrário, a diretoria tá pedindo isso, era isso? Exatamente. Eu era o quê? Eu era um elo entre os jogadores, os funcionários, que é o nosso staff, comissão técnica, a diretoria. Então, eu tratava de problemas, vamos supor, do físio. Pô, Wilson, tô com uma situação assim, eu ainda sou PJ, você não tinha como conversar com o pessoal, eu queria ser CLT, ver as condições. Aí eu ia no Dr. Joaquim Grava, que era o responsável pelo departamento, o Joaquim dava ok, eu ia no Duílio, que era o diretor de futebol, dava ok, ia no presidente, tudo ok, aí ia no financeiro, no jurídico, refazia no RH, tudo mudava o PJ. Então, o jogador chegava para mim, pô, Wilson,
cara, tô com uma situação assim, você consegue resolver pra mim com o jurídico e tal? Então era um elo. Aí um outro jogador vinha, pô, Wilson, o treinador tá me colocando de zagueiro, cara, eu sou volante, não tá me levando pros jogos, e eu vinha jogando. Isso foi até um caso do Gabriel, volante, que agora tá no Inter. Pô, Wilson, cara, tô treinando de zagueiro, que a gente tava sem zagueiro, o Danilo Avelar tinha machucado o cruzado. Pô, e, cara, queria treinar pelo menos na minha, já fazer uma vez ou outra eu ajudo. O Gabriel é cara 10. Eu ajudo, mas tô toda a semana inteira treinando de zagueiro, não dá nem pra eu disputar minha posição ali. Aí eu ia com cuidado no técnico, olha, pô, vamos ver a questão do Gabriel. O Gabriel tá treinando de zagueiro, já tem uma semana direito o treinador. Putz, verdade, meu tal. Vamos, pô, Que bom que você falou, que eu tinha até esquecido. Então, falou, cara, verdade, vamos, pô, oportuniza, põe um outro pra treinar de zagueiro, até chegar o zagueiro que tá pra vir. Aí, na época, a gente subiu o João Vitor, que agora tá no Vasco, né? Pô, até tem uma história legal dele aí. Aí ele subiu na época e foi bem, né, lá no dia a dia, aí mudando agora já o contexto. Então, eu fazia esse elo, né, entre todos os Mas era bem departamentos. amplo, né? Ah, pô, fala com o funcionário, fala com o jogador, Isso, fala com o técnico. Era um negócio grande, bem assim. amplo, Trabalhava bastante. Bastante. Mas Mas toda hora era uma situaçãozinha, tranquilo, nada demais. Uns pequenos incêndiozinhos. Aí a gente ia com cuidado para não virar fofoca, e às vezes é nem falar nome para alguma situação. Sim. Por exemplo, o Thiago Nunes, eu sou fã do Thiago Nunes, como técnico assim, cara, isso aqui, ó, ele dá um banho aqui, estratégia, montar, enfim. Transmitir isso aqui pro dia a dia do campo ali, com os exercícios, ele é fantástico. E ele chegou com algumas regras dentro do Corinthians, né? Algumas... Uma cartilha. Algumas metodologias que era muito europeia, mas que dentro do Corinthians a gente já tinha uma base, já tinha uma maneira, um jeito que, cara, flui muito bem lá, né? Ele quis mudar algumas coisas. Por exemplo, os jogadores só podiam subir do almoço após o Cássio, o capitão, terminar e dar o ok. Porque o Thiago, que é legal isso. Só que tem jogador que é mais... Não é tão social. Quer comer e quer subir pro quarto. Tinha outro tipo de cultura, né? E tinha os jogadores, eu, por exemplo, época de jogador, eu, Cássio, Fábio Santos, Fagner, Gil, a gente ficava, depois do almoço, tomando um cafezinho, trocando ideia, falando de jogo, falando disso, falando de tudo. A gente ficava até o lanche da tarde, até 4 horas da tarde. Lanchava, subia, descansava um pouquinho pra descer pra janta. Então a gente gostava, tinha jogadores que não. Por exemplo, Pedrinho e o Matheus Vital, acabava de comer, quarto. Videogame, ficar lá, os dois... Era isso. Então, chegou com algumas situações, então o jogador chegava pra mim, pô, pessoal, não tá dando. Dia de jogo, a gente acordar 9 horas da manhã, não dá, meu. Na véspera, eu fico jogando tiro lá, os jogos, Call of Duty, isso aqui, até tarde. Isso é que me relaxa, já é dentro da minha rotina, vou dormir, jogo só 9h45 da noite, 9 horas da manhã tem que acordar, isso aí não tá... Então, eu fui com cuidado. Thiago, cara, aí contava a história. Falava, ó, o Corinthians sempre foi dessa maneira, porque eu já tinha 5 medalhão, já tinha conversado comigo. Feito uma reclamaçãozinha. Então, ó, aí, pô, o Thiago foi tirando, foi mudando isso dele. E ele viu, porque às vezes a gente quer mudar uma coisa que já funciona, já vem dando, né, certo. É difícil. E ir trazendo aos pouquinhos, aí é legal. Então, eu era mais responsável por essas questões. Aí a gente falou do João Vitor, zagueiro, trazer uma história aqui. O João Vitor, ele sobe da base... Era o Coelho, o treinador dele. O Coelho pegava no pé dele demais, o Coelho, né? O Coelho via futuro nele, né? Potencial. Um zagueiro rápido, que isso é difícil você ter. Uma personalidade muito forte. Para zagueiro isso é bom, quando você tem a temperância, né? Para equilibrar isso aí. E uma boa técnica, né? Um jogador que não tinha medo de sair jogando. E a gente sobe ele nessa condição aí. O Avelar tava jogando de zagueiro com o Thiago Nunes. Teve o problema do cruzado, rompeu o cruzado. Ficou parado a gente com problema de zagueiro e tentando trazer, né? O Duílio e o Andrés. E nada no mercado, e sobe o João Vitor. Aí o Elano, treinador da Inter de Limeira, me liga, a gente jogou junto no Grêmio, depois que eu virei gerente, a gente sempre com contato, e sempre tentando marcar um jogo-treino, preparação pro Paulista, a gente marca um jogo-treino contra o time reserva do Corinthians, o segundo e o terceiro time, vamos colocar assim, né? O primeiro é o titular. Aí o primeiro tinha feito um jogo, aí a gente joga contra a Inter de Limeira. Um jogo, acho que o Corinthians venceu de 1-0, 2-0. E o João Vitor joga. O Elano precisando de zagueiro. Falei, meu, esse menino aí. Eu falei, Elano, o jogador subiu da base agora. Meu, muito bom jogador, veloz. Muita qualidade, personalidade pra jogar, tal. Só que é um garoto, precisa de ter minutagem, precisa de jogar ali, Wilson. Será que você não consegue emprestar ele? Cara, eu gostei dele. Eu falei, por que não? Vamos ver, deixa eu conversar aqui dentro internamente, conversar com o treinador e a gente vê a condição.
E não era muito minha área fazer empréstimos, fazer a negociação. Foi até a minha primeira. Aí eu vou e converso com o Duílio. Falo, Wilson, por mim, ok, vê com o Thiago se não vai usar ele. Se não usar, pode emprestar. Conversei com o Thiago, falou, Wilson, bom zagueiro tudo, mas ainda não é aquilo que eu vejo hoje para imediato. Precisa realmente de uma minutagem, de rodar. Emprestamos ele para Inter de Limeira, pagando salário. Teve um acordo, acho que foi 6,5, aí já vai pro jurídico, aí já entra com o Duílio essas questões. Só fazia e-mail e mandava. Aí ele vai pra Inter de Limeira, vira titular com o Elano, voa lá, arrebenta. Vem o interesse do Atlético Goianiense, aí o empresário dele entra em contato. Aí, como eu já tinha feito os trâmites, o Duílio fala, já faz aí. Aí o Atlético Goianiense já foi pagando o salário dele mais um pouco pro garoto. Então, pra ele já foi bom. Ele vai pro Atlético Goianiense, joga no Atlético Goianiense titular com o Mancini, arrebenta, joga muito. Corinthians pede ele de volta, que aí o Mancini assume o Corinthians em 2020, né? Aquele pós-pandemia. Vem o João Vitor, joga bem, voa, Benfica, foi embora. Agora veio comprado pro Vasco, né? Você vê a história, né? Ah, mas tem que ter encaixe, né? É. E aí se deu bem. Então foi legal. Assim, foi uma coisa que eu presenciei, que eu vi desde o início do comecinho até ele... Mas você gostava de fazer essa função? Então, assim, ali... Pela cara, não. Pela cara, não. Por favor, Luan, replay da cara da pergunta. Porque, meu, não gostava. Porque, assim, pra quem não sabe, né, a situação do Wilson, vamos falar, né, a real, né? Você teve um problema de joelho muito cedo, né, cara? Problema de cartilagem de joelho. Inclusive, eu tenho esse problema de cartilagem. Fomos operados pela equipe do Ivan Grava, do Dr. Joaquim Grava. Até tem uma história engraçada. No dia que eu fui operar, o Giovanni Augusto, que hoje tá na Portuguesa. Ele tava no Corinthians e operou o tornozelo junto comigo, no mesmo dia que eu. Quebrou o tornozelo. E eu tava naquela salinha pré-operatória, que você fica esperando ali e tal, que você toma anestesia, que você tá que dorme e não dorme e tal. Só que eu acho que eu tava muito ansioso, né? Minha primeira cirurgia e tal. E eu não dormia. Cara, aí entra o Giovanni Augusto depois da cirurgia dele, assim, ó. Roncando. Cara, eu gritei pro meu anestesista, eu quero dormir assim. O que ele tomou? Caraca, velho. O barulho, eu contei essa história pra ele. Caraca, mas o cara roncava muito. E voltou bem, né? Voltou fazendo gol. Ele fez um golaço agora. Jogou bem no Guarani também, no gol de um paulista. É, muita qualidade, Giovanni. Mas assim, você teve um problema sério no joelho que te prejudicou a sua carreira. Você tinha o quê? 28? 29? Minha primeira lesão foi com 24, de cartilagem. Só que aí ela não tem fim, né? A primeira vez que você opera, você recupera ela um pouquinho, só que ela não regenera. Então você pode ter daqui a pouco uma incógnita, pode daqui a pouco ir piorando. E foi piorando minha cartilagem, piorando. Com 24, com 30 anos eu paro, né? Meu último jogo foi Corinthians e Cruzeiro. O técnico era o Jair Ventura, me levou no banco e foi meu último jogo que eu vesti a camisa do Corinthians como atleta. Chegou a entrar? Não cheguei a entrar, fiquei no banco. A gente perdeu o título pro Cruzeiro, aquele lance que o... Ah, Copa do Brasil? Copa do Brasil, que o Jadson acho que deixou um braço no Dedé, o Pedrinho tinha feito o gol, o Pedrinho ele vem apontando pra mim assim... Isso é 2019, né? 2018. 18. Ele vem apontando pra mim assim porque a minha história internamente lá, ele serviu muito. Esse foi o seu último jogo? Foi meu último jogo. Caraca. Que eu pisei final da Copa do Brasil 2018, Corinthians e Cruzeiro, o segundo jogo. Foi 3-1 pro Cruzeiro. Não foi mais né? pra nenhum jogo. Cara, esse jogo eu tava trabalhando nesse jogo como repórter, fazendo reportagem, assim. Foi o maior anticlímax que eu já vi num estádio de futebol. Porque se valida o gol, acho que o Corinthians tinha feito uns 4-0. Porque a torcida fez assim no estádio. Vô! Foi. Só que o time do Cruzeiro era bom demais. Era muito bom. O que o Dedé jogou esse jogo... Sim. Cara, toda a bola que é pra área, assim, Dedé afasta, cruzador, Dedé tira. O Dedé... Arrascaeta, que fez um dos gols, é um baita time. Sim, e o Arrascaeta tinha feito um jogo pela seleção, pegou um jatinho, voltou, ainda jogou bem. Caraca! E aí o Jair Ventura, eu não tinha... Eu podia jogar o quê? 20 minutos, no máximo. O Jair Ventura me levou mais por respeito, consideração, porque o clube, os jogadores, falou, nós vamos ser campeão, o Wilson vai estar junto, vai ser o último título. Tanto que foi eu, o Danilo também tinha quebrado a canela, também não estava tão 100%, foi pro jogo também. Ficou eu e o Danilão no banco ali, e o Pedrinho faz o gol, ele aponta, assim, eu tinha ido num jogo anterior contra a Chapecoense, lá em Chapecó, o Marquinhos Gabriel faz o gol, foi 1-1 lá, faz o gol e dedica pra mim, e nesse jogo aí o Pedrinho faz o gol, vem apontando assim, pula em cima de mim, eu levanto ele, a gente faz uma festa,
tal, não sei o quê, e foi comecinho do VAR ali, se adaptando, aí foi anular o gol, a gente acabou ali, aquilo que você falou, deu aquela brochada, porque tava muito, a gente ficou muito próximo, depois a gente toma um gol, aí já era. Aí já era. Foi meu último jogo que eu vesti, que eu botei chuteira e entrei em campo. E como é que ficou isso na sua cabeça, assim? Sabendo que você estava parando, não era porque você queria, não era porque estava veterano, né? É. Tá 35, 36, o 38, né? O pessoal tem jogado hoje até. Como é que é isso na sua cabeça? A minha ideia era isso, era jogar até os 35, a idade que eu tô hoje. Só que quando eu tive essa primeira lesão, aconteceu muitas coisas na época do Palmeiras. Eu ouvi de médicos falar que eu não ia conseguir voltar a jogar. Porque quando eu saio do Palmeiras para uma proposta do Cruzeiro, eu vou pro Cruzeiro, meu joelho não recupera e o Cruzeiro não fica comigo. Aí eu fico 6, 7 meses sem clube, desempregado, depois de ter feito um ano fantástico no Palmeiras em 2013, voltando e contribuindo, ajudando pro Palmeiras voltar pra Série A. E aí, o que acontece ali? Eu já entro na minha cabeça, cara, vou ter que parar de jogar por causa do meu joelho. Começa a passar um monte de loucura na tua cabeça. Então eu meio que eu sempre fiquei com essa sombra, com esse, sabe, essa coisa esquisita, falando, tu vai parar de jogar, teu joelho não vai deixar tu seguir, E eu ficava lutando contra isso, tentava me animar. Então, uma briga da mente. Só que aí, quando eu ia evoluir, ia pro campo, meu joelho doía, inchava, no outro dia não conseguia andar. Eu falava, caraca, esse negócio que tá falando aqui tá me vencendo. E eu fui lutando contra isso. Depois eu me converti, entrei pra igreja, então muitas coisas aconteceram. Foi um milagre eu conseguir retomar depois de 8 meses parado. Foi aí que eu volto a jogar na Chapecoense. Depois de 8 meses parado, já treinando. Depois de 1 ano e 2 meses de que eu parei sem jogar, do meu último jogo, 1 ano e 2 meses do meu último jogo, eu volto a jogar na Chapecoense. Um jogo contra o Marcílio Dias, a gente vence 2-0 lá em Marcílio Dias. Vinícius Eutrópio era o treinador, Vinícius Eutrópio na época, me chamou e me usou aqui, ó. Quanto tempo sem jogar, Wilson? 1 ano e 2 meses. É um cara que jogou muito, tava cheio de proposta para mim. Infelizmente, o joelho dele atrapalhou. Hoje ele tem a oportunidade de voltar aqui, a Chapecoense abrir as portas para ele e ele voltar a jogar depois de 1 ano. E eu fui pra seleção da rodada do Catarinense, depois de 1 ano e 2 meses sem jogar. E o Vinícius Eutrópio. Então, eu sempre vivi com isso, cara. Meu joelho meio que uma bomba relógio. Qualquer momento ela pode estourar. Aí tinha jogo que eu ia bem, não sentia nada. Tem jogo que me limitava, mas ninguém percebia. Porque as dores eu tentava controlar, tentava ser o mais simples possível no jogo. Então eu fui meio que convivendo com isso. Quando chega 2017, já tô na minha segunda temporada no Corinthians, aí meu joelho começou a vir uma dor que me limitava até pra treinar. Porque todo jogo eu tomava injeção. Todo jogo eu tomava Voltaren, era injetável pra dar um resultado mais rápido. Então era injeção e ia pro jogo. Aí eu comecei a tomar pra treinar. Pra treinar eu não precisava, porque no treino eu conseguia me controlar. Eu treino mais parado, era intensidade no ato, mas parado, né? Igual o jogo 90 minutos, você não pode cochilar 1 minuto, né? E aí eu comecei a tomar pra treinar. Eu falei, alguma coisa tá esquisita, meu joelho tá piorando mais do que o normal. Aí vou e faço a primeira cirurgia em março de 17. Falo, acho que vai resolver. Aí volto. Nada, mesmas dores. Vou tentando o ano inteiro voltar, aquele ano maravilhoso do Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro, e tentando ajudar ali nos bastidores, e em todos os jogos que era em casa, e tentando ajudar ali era o Fábio. Fábio, a gente conversava bastante. Fábio Carilli. Foi uma das coisas que o pessoal, principalmente o Andrés, que me fez o convite para ser gerente de futebol, foi uma das coisas que ele via que eu conversava com os atletas me respeitavam muito. Comissões, treinadores, sempre tive uma boa relação com todo mundo. Então ele foi uma das coisas nesse meu bastidor que ele viu que, esse cara vai ajudar a gente aqui no dia a dia com os jogadores. Foi aí que ele teve, eu creio que isso ajudou muito em ele falar, não, eu quero ouvir isso aqui, vamos deixar ele aqui que ele vai ajudar. Então isso foi meio que me forjando, sabe, Ale? Eu falei, e eu já fui me preparando também minha vida, sempre fui um cara mais tranquilo, não fui muito de gastar, então já procurava investir em algumas coisinhas, já guardava mais do que gastava, eu fui meio que me preparando. Quando passa 2017 que eu faço essa cirurgia em março, depois a cirurgia em novembro, que é a última cirurgia aí, abri o joelho inteiro,
foi mais de 30 pontos, coloquei uma membrana, que é uma prótese embaixo da minha patela, que o Joaquim é uma membrana que veio da Alemanha, o Joaquim fez uma cirurgia que ela, pra mim, pra qualidade de vida, ela foi fantástica, assim, ela me deu uma qualidade que, se fosse pra eu jogar, eu ia ter meus cuidados, mas algumas limitações, e pra minha intensidade, minha maneira de jogo, isso me incomodar, se eu fosse um meia, um perfil, né, de meio campo, que ainda mais pra zagueira, ainda mais o meu perfil que sempre foi de chegar, de ter o físico, né, e pra mim não adianta, mas pra minha qualidade de vida, hoje eu brinco final de semana com meus filhos, bato um futevôlei, então essa última cirurgia foi perfeita, só que meu pós-operatório, minha recuperação foram 2 meses sem pisar, dores absurdas, porque você abre o joelho, abre tudo, vira a patela, foi uma, assim, assustadora. Então eu só pedi assim, falava, Deus, eu só quero voltar a andar normal, porque foi 2 meses tentando andar, até voltar a andar normal, foi uns 4 meses. Com as fisioterapias, tudo. Depois eu tava conseguindo correr, brincar. E hoje a qualidade de vida que eu tenho, cara, eu agradeço muito o que foi feito. Mas e o mental? Você não sente falta? Você não coisa assim... Cara, não, né? Você entrou naquelas noias mesmo, de, pô, não merecia isso, eu podia render muito mais, podia ter uma carreira muito maior. Porque a cabeça pira, né? Esses dias eu escutei uma frase assim, a mente mente, né? A mente mente pra gente, né? E a gente acaba sendo sabotado. Exatamente. Né? Em poucas entrevistas eu falo isso, mas o que me ajudou muito foi meu lado espiritual. Entendeu? Eu sou um cara cristão, né? Tenho meus mentores, que são meus pastores, né? Pastor Zé Luiz, pastor Alessandro, né? Que são do Voz da Verdade. Desde 2014 que eu conheço eles. E, assim, eles me ajudaram muito nesse processo, sabe? De sempre vir com uma palavra, principalmente aquilo que tá dentro da Bíblia, e me ajudou muito, cara. Por incrível que pareça, assim, eu dou esse testemunho. Porque você tá dentro de um Corinthians com várias situações ali pra você conseguir dar voos altos. E por conta de uma lesão que... E não foi um trauma, do nada apareceu a dor no meu joelho. No outro dia, inchado, fui fazer... Não teve trauma, não teve pancada, não teve nada. Um desgaste natural do teu joelho. Foi isso que a cartilagem, ela se deu pra mim, né? Então, eu fazia muitas perguntas. Meu, por que logo comigo? Em 2013, no Palmeiras, quando nós fomos campeões da Série B, umas 5 rodadas antes, uns 3 finais de semana antes, né? Que depois era jogo só final de semana. Umas 3, 4 rodadas. Era churrasco toda semana, né? Era o Gilson Klein o treinador. Era o Paulo Nobre o presidente na época. 10 também, um cara sensacional. E o Filipão era técnico da seleção brasileira. E num desses churrascos ele foi, jogou baralho com a gente. Ele morava em Perdizes, ali do lado da Barra Funda. E amigo do Gilson Klein, ele foi num dia do churrasco lá. E elogia, falou, eu gosto muito do teu perfil de jogador. Continuando dessa maneira que você tá, provavelmente você tem grande chance de eu te convocar. Você joga de volante, joga de zagueiro, você me lembra muito Edmilson. Cara, e eu tinha parado ali que meu joelho tinha dado, eu já tinha operado em abril daquele ano, tinha voltado jogando, não conhecia muito da minha lesão, e aí depois eu paro, fico 1 ano e 2 meses até jogar a próxima partida. Meu último jogo tinha sido na Série B. É esse tipo de coisa assim que você tem que ter, ó. O lado podia ter entrado em depressão, exato, podia ter... Né? Claro que você teve um apoio, uma ajuda, mas era, né? Essa armadilha que aparece que pode te levar para... Podia ter utilizado isso aí como muleta para várias coisas ruins, né, cara? Gatilho para várias outras coisas, mas foi um trabalho mental muito grande, viu, Ale? Muito grande, porque eu sempre tentei olhar por uma outra ótica. Cara, minha família, meu filho, né? Os 11, 12 anos de carreira, os clubes que eu passei, isso aí eu falo com muito orgulho, né? Grêmio, você jogar no Vasco, jogar no Palmeiras, Chapecoense, que foi uma experiência fantástica, né? Joguei no ano de 2015, 2016, depois teve o acidente, perdi todo mundo que eu tinha conhecido ali. E assim, várias experiências assim por vários clubes, aí você olha pra trás e fala, cara, queria ter conquistado, chegado ao nível seleção, Europa, ter conquistado títulos expressivos jogando e sendo protagonista, queria, mas sou muito grato ao que o futebol me deu, até onde eu pude ir, eu consegui lutar pra tentar dar aquilo de melhor pra mim, pra minha família, e assim, eu só tenho a agradecer, eu não vejo pelo lado ruim que o meu joelho fez, sabe? Que o meu joelho causou em relação à minha carreira. Eu tento olhar pelo lado bom, porque me amadureceu, me forjou bastante, né? Me colocou em situações, você imagina, 30 anos você ser gerente de futebol do Corinthians, sabe? Então, assim, são situações, né, que talvez por conta do meu joelho isso aí aconteceu, porque eu fiquei muito nos bastidores, acabei não
E eu querendo ajudar de alguma maneira, então era uma voz ativa dentro do vestiário, mesmo de roupa, de calça jeans ali, do lado dos caras, sempre, sabe, no dia a dia com o Cássio, né, com o Jô. O Cássio até me colocou no livro dele também, né, sobre a mudança de vida dele. Ele até agradece, porque eu fui um cara que a gente teve uma relação muito bacana e a gente procurou se ajudar. Ele começou a frequentar a nossa igreja também na época, então a gente se falava muito e ele começou a ver o lado do futebol que o Gigante, ele, né, não tinha tanta informação como ele tem hoje. Então ele frequentava algumas festinhas, e começou isso a atrapalhar ele dentro do campo. Um período não atrapalhava, né, onde ele foi campeão mundial. Depois começou a pesar a questão do peso dele, então ele viu que ele tinha que virar um atleta profissional. Então eu servi, assim, de bênção para algumas pessoas. Deus me usou ali. Então, assim, eu me apego nisso aí. Senão a gente fica maluco, viu, Ale? O povo olha pra mim, pô, Wilson, tá magrinho, cara. Você, né? Pô, 35 podia estar jogando. Eu falei, podia, mas também tô bem, cara. Tô feliz. Cara, isso é importante. Isso é importante, né? Isso é muito legal. Você jogou em Chapecó, né? 2015, 2016, você renovou, né? Mas você veio pro Corinthians, né? Fui pro Corinthians. E como é que você recebeu a notícia do acidente? Onde você tava? Como é que foi? Ale, a gente tava se preparando, se eu não me engano, pra última rodada. Era a última rodada do Brasileiro. Eu ia jogar titular, joguei titular até. Era contra o Cruzeiro, era no jogo que a gente tinha que vencer pra ter chance de classificar pra Libertadores. 2016. Tô dormindo em casa por volta de 5, 4h30 da manhã, meu telefone vibrando, minha mãe ligando. Minha mãe acorda cedo. Minha mãe, 5 horas da manhã, tá acordada. E assim, meu celular tocando, eu olho minha mãe, mensagem assim, outras mensagens, e aí mandando eu ligar a televisão. Aí eu ligo a televisão, na Globo, já tá a cobertura, né, ao vivo, falando que o avião da Chapecoense indo pra Colômbia. Eu lembro que eles estavam indo, porque há poucos dias a gente tinha um grupo, né, que continuou. Era Ananias, Gil, eu, Neto, Bruno Rangel, que era o grupo que a gente tinha uns torneios de videogame na época lá, do FIFA. E depois aí eu saio, aí a Podi vai pra fora, Camilo também tava nesse grupo, vai pro Botafogo, o Túlio de Mello vai pro esporte, também tava nesse grupo, que agora é empresário. E aí a gente tinha se falado há um pouco tempo antes, sabia que eles estavam indo pra final, né, primeiro jogo da final da Sul-Americana. E aí quando eu ligo a televisão, não tinha nada ainda concreto, mas com o avião da Chapecoense tinha tentado fazer um pouso de emergência, um negócio, e teve problema, mas já pegaram já o Danilo goleiro, falaram que o Danilo goleiro já foi resgatado, um outro já foi resgatado. Aí eu, olhando assim, aquela aflição, esperando o pior, porque você vê um acidente aéreo, você já pensa no pior. E você já tenso, esperando o pior, quando você vê, saiu o Danilo com vida, mais 2 com vida, eu falei, menos mal. Então não foi tão assim, porque o avião, quando cai, vai todo mundo, né? Não sobra ninguém. Aí a gente apreensivo, eu ligo pra... Não lembro que eu liguei, não sei se foi pro Alessandro, não sei acho que foi pro André, o André Dias, que é o supervisor do Corinthians. André, e agora? Não, Wilson, tá vindo todo mundo pra cá, vem pra cá, que aqui a gente vai conversar, vai ver o que vai acontecer. Aí depois foram notícias chegando, que morreu todo mundo, mas tinha alguns... Aí a gente foi vendo a seriedade do negócio. Então, assim, eu fui no automático pro CT. Eu já morava aqui em Alphaville, 50 minutos no carro, meio no automático. Chegamos no CT, todo mundo lá, todo mundo já veio falar comigo. Aí quando os caras vieram falar comigo, aí já não, parece que já aí pum, cai a ficha. Que até então minha esposa chorando desesperada. Eu fiquei sem reação. Minha esposa em casa já gritando. Se jogou no meu pé aqui. Você podia estar lá. Eu falei, calma, vamos entender. Eu tava... Aí chego lá. No CT era o Oswaldo de Oliveira, o treinador, lembro bem. Ele reúne todo mundo. Aí começa a falar, ninguém vai treinar, perdi meu amigo também, que era o Caio Júnior, perdi várias outras pessoas, vamos apurar o que tá acontecendo, o que deu, e todo mundo liberado, ficamos um pouquinho no CT, depois cada um foi para suas casas. Aí no outro dia a gente veio para treinar, a rodada do Brasileiro, que ia ser no final de semana, foi adiada mais para outra, e foi um susto muito grande, assim, foi um baque, assim, enorme, né, que até hoje, assim, a gente lembra. E a cada ano que completa, né, do acidente, é difícil você entender o porquê. Porque, assim, eu que convivi
no dia a dia com eles, era fantástico, assim. Eu aprendi muitas coisas com eles, com o clube, com a metodologia do clube. Era tudo um só. O presidente, o Sandro Palaoro, que faleceu no acidente, todo mês ele pagava churrascaria para todos os jogadores com a família e a gente fazia uma confraternização. Chapecó, cidade pequena, então todo mundo era muito próximo. Então ele queria fazer essa família também. E deu muito certo, porque a gente era um time que era muito guerreiro. A gente abraçou muito o time, assim. E foi, assim, não só dos atletas, mas o staff, o roupeiro, que era o Cocada lá, que era corintiano. E eu fui capitão no jogo Corinthians e Chapecó. Esse jogo foi em agosto, mais ou menos. A gente jogou contra eles, aí ele... Wilson, você sabe que eu sou corintiano. Pô, peguei a camisa, dei pra ele, pro roupeiro. Ele levou a camisa embora. 2 meses depois, infelizmente, ele tava escalado, porque tinha outro roupeiro, ele tava escalado pra esse jogo e faleceu, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu morei em Chapecó, né? Eu tava falando com você antes da gente começar a gravar, né? Eu joguei vôlei e comecei a faculdade lá. E fora isso, né? Porque, tipo, o pessoal da imprensa toda eu conhecia, né? O Kleberson, que era o assessor de imprensa. O Kleberson, sim. Era da minha fortinho. turma de faculdade. E eu não sabia que ele tava lá. E eu só fiquei sabendo no domingo depois, que passou a matéria no Fantástico, do Marcos Show, entrevistando a família dele. A mulher dele era fotógrafa. Sim, era a Cara, esse acho que foi o seu caia ficha que nos chegou com o pessoal. Pra mim foi esse, assim. E eu tinha... Eu amo Chapecó, assim, porque eu fui muito bem acolhido lá, assim, né? Como um cidadão, assim. Né? Fui atleta lá, muito acolhedora a cidade. Acolhedora, como você falou assim, ela é longe de Porto Alegre, é longe de Florianópolis, então ela tem uma coisa dela, assim. E as pessoas são muito queridas, esse negócio do churrasco do fim de semana, assim. Fiz muitos amigos. E perdi, né? Os atletas que eu conheci, o Caio Júnior era muito bacana, que tinha sido técnico aqui no Palmeiras, e a gente tinha convivido bastante. Trabalhei com ele no Grêmio. E o pessoal da imprensa mesmo, né? Assim, porque eu comecei trabalhando na RBS em Santa Catarina, em Florianópolis. Então tinha gente de lá, de gente de Chapecó. O pessoal daqui, da Fox, que estava indo. O pessoal da Globo, né? Vitorino Xermão, Paulo Júnior Clemã, o Mário Sérgio. Então, assim, foi assustador. E na época eu apresentava... Eu virei eu entrevistado, hein? Isso é legal. O pessoal do Cancelados, eu vou falar que é o Aleflix. E na época eu apresentava o Arena, Sport TV, né? Eu acho que você foi lá algumas vezes. E eu, por ter essa relação, eu quase cheguei a pedir para fazer os Jogos de Chapecoense. Passou pela minha cabeça. Evidentemente que eu não ia fazer, porque, né, seria passar por cima de colegas e tal, né? Sim. Mas isso passou na minha cabeça. E daí... É um ambiente gostoso lá. Maravilhoso. Aí quando tem um acidente, aconteceu a mesma coisa com você. Eu tava dormindo, acordei um monte de mensagem no meu celular e tal, e uma mensagem assim, poxa, você viu o que aconteceu com o avião da Chapecoense? Eu corri na TV e tal, coloquei, assim, e comecei a tentar ajudar as pessoas com informação, em Chapecó é assim, é tal, o aeroporto, não sei o quê, dando informação pro pessoal que tava trabalhando. E daí saiu a notícia das pessoas que tinham sobrevivido, né? Que o Rafael Renzel, que era o jornalista, tinha sobrevivido. E eu era muito amigo do Rafa, assim, falava com ele direto, assim. Cara, peguei o celular e mandei uma mensagem de áudio, porque eu achei, sobreviveu ao acidente, tá andando, tá super tranquilo no hall do hotel e tal. Pô, que susto. Cara, não passou pra minha cabeça que ele tava hospitalizado e tal, né? Eu mandei uma mensagem, pô, Galo, fala comigo e tal. E a coisa mais louca é que depois ele faleceu depois de uma pelada de futebol. Foi um choque eu diria, pro país inteiro, né? Sim. Mas as pessoas envolvidas com a modalidade, né? Com o esporte e com a cidade foi realmente chocante. Mas vamos mudar, né? Vamos mudar de assunto. Vambora. Você jogava muito gol a gol quando era moleque? Jogava. Opa, era. Com os primos? Com os primos, jogava até com meu filho também. Já Aí a regrinha que eu ponho com ele... Seu filho tem 14, né? Você falou. Tem 14 anos, Lucas e a Laura de 6 anos. Laurinha. Cara, e eu jogava muito, né, o nome do gol a gol, porque eu jogava muito isso aí com meu pai, com meu primo, direto, todo dia. Mas a gente jogava assim, ó. Não podia defender com a mão. Isso, Bomba vinha, ou segura na trave, tira com o pé, vai de cabeça. Assim, eu jogava no quintal de casa, aí o portão de entrada do carro e tinha a varanda, então era um pilastro. Então, e eu era pequeno, não conseguia... Tudo girava aí era trave, gol. Tudo era gol e tal. Aí, cara, mas sempre assim, começava devagarzinho, colocadinho, o jogo ia ficando 5x5, 7x5. Era paulada. Era bom demais. Legal, gostoso. A gente brinca, eu e meu filho aí, quando a gente tá tranquilo, agora ele tá de férias, né? Aí a gente vai pro campo lá do condomínio e brinca de um gol a gol. Aí depois vai chegando a turma, né? Vê que tem lá e já rola uma peladinha e vai. Que bom. Vai. Agora eu vou fazer perguntas que aquelas curiosidades que todo mundo tem. Bora. Melhor zagueiro, você jogava do lado direito, né? Jogava dos dois. Me sentia bem jogar dos dois.
Mas Tinha preferência? preferência mais pelo lado direito, que na hora do desafogo ali, a perna direita ajudava pra tirar. Quem foi o seu melhor parceiro? Que Pode ficar em cima do muro, hein? Essas perguntas são Não, boas. não vou ficar em cima do muro. Deixa eu só lembrar aqui, eu joguei com muito bons zagueiros, assim, mas um cara que eu joguei poucas partidas, mas eu me senti muito seguro com ele, tem o Balbuena, que a gente fez bastante jogos assim, o xerife ali era bom jogar com ele, mas um cara que eu falei, esse é fora da curva, foi o Felipe. Mas era moleque, né? Ele era novão, né, no Corinthians, né? Ele tava com... 25? 20, ele foi... Menos até. Ele foi até com uma idade, ele foi pro Porto com 28. 27, 28. Ah, é? Mesma idade que eu, ele é um ano mais novo que eu. 8, 9. Ele já foi com uma idade, assim, um pouco... Pra Europa não, né? Mas pra nós aqui no futebol brasileiro, 28, os caras já vê como já chegando. Já tá voltando, né? E ele tava indo, que era né? mais novo. Então, assim, a gente fez um jogo na Arena, na Neoquímica, contra o Santos. Eu joguei pelo lado esquerdo, ele pelo lado direito. Ele gosta de jogar pelo lado direito. E eu joguei pelo lado esquerdo. Teve umas bolas assim que eu... Nossa, perdi o tempo. Do nada vinha ele, igual o Superman. Pum! Tá na tua cobertura e rápido, e qualidade, te orientava. Passava uma segurança muito grande. Ele tava muito pronto, né, pra ir embora. Já tava negociado com o Porto, já ia no meio do ano. Depois ele foi embora, aí fiz a sequência com o Balbuena. Mas joguei com o Henrique, zagueiro também, no Palmeiras, que foi fantástico. Mas um cara assim que eu vi, nossa, isso aí é completão. Foi o Felipe. Rápido, bom tecnicamente pra zagueiro. E bola aérea dele, cara, porque ele saía do chão, era absurdo. Ele é mais alto que você, não? Ele, acho que 91, 92, mais alto, pouquinha coisa mais alto. Pior técnico. Esse só fala groselha. Ah, fala. Olha, um cara assim, foi pouco, mas assim, gente boa, cara, não me leva a mal, mas assim, que era difícil assim de entender algumas coisas, foi o Cristóvão. Mas assim, para não ficar aqui sem falar, né, e sem criar muita polêmica, mas o cara 10, cara, ele e a comissão dele, mas assim, um cara que a gente teve um pouquinho de dificuldade de entendimento foi o Cristóvão. Mas foi pouco tempo também, ele não durou, né, no Corinthians. Mas dificuldade de entendimento... De jogo, de ideia, de metodologia. Eu, como jogador na época, né, depois de outros caras que a gente pegou, eu tive um pouquinho de dificuldade com ele, assim. E o melhorzão? Talvez outro jogador tenha tido mais... E o top? Técnico top que você trabalhou? Técnico top que eu trabalhei como jogador... assim... Tem gente que, depois da Copa, não gosta mais. Mas que, assim, eu vi um cara que eu consegui evoluir muito com ele, aprender bastante em todas as áreas dos pilares que eu falo, né? Que eu já vi muito o Paulo Tuori falar isso, né? O pilar do mental, físico, técnico e tático, que eu consegui crescer nesses 4 aí foi o Tite. Esse é um cara que eu gostei bastante de trabalhar com ele. Mas teve outros nomes aí também que... Fantástico, assim, né? Ele chamava você... Wilson! Wilson! Esse jogo do Santos foi o último jogo do Tite. Depois ele foi pra seleção. Eu joguei com edema na coxa. Joaquim lembra. Eu tava com um grau 1 na coxa. Iago tava machucado. Balbuena acho que tava na seleção. Acho que não tava. E... não tinha outro zagueiro, tinha o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique tava há pouco tempo subindo da base, Tite não tinha confiança ainda, que agora tá no Atlético Paranaense. Falou, faz o teste, você tá com edema na coxa, que na verdade era um grau 1. Faz o teste. Fiz, falei, um pouquinho de incômodo, mas vamos que vamos. Eu não fugia não, jogava com a dor do meu joelho, um edema grau 1 pra mim, vambora. Só se limitasse. Fui pro jogo, cara. Amarraram uns Coban na coxa, assim, o Caio Melo físio. O que é Coban? Coban, ele é um tipo de atadura que ela é elástica. Tá. Então você enrola, ela é utilizada hoje substituindo a faixa que antigamente usava. Você usa pra tornozelo pra não deixar tão solto, né? Então ele firma pra evitar, né? Ele estabiliza, mas deixa um pouquinho de mobilidade. Usou pra segurar a coxa, né? Então assim, o pessoal do departamento médico lá, ele sabe... O Caio, que é físio, né, tava no Corinthians, e o Luciano, eles pegaram minha coxa, enrolaram. Fiz o teste, fui pro jogo, joguei. Ganhamos de 1-0, gol do Giovanni Augusto. Ganhamos de 1-0, o ataque era Giovanni Augusto, André Baladas no ataque. Aí Rodriguinho, aí Fagner jogou também, o Wendel, se eu não me engano, jogou, era o Guilherme Arana, o reserva do Wendel. A gente ganha de 1-0 esse jogo. Aí, Tite sabia das minhas condições, tanto que no final do jogo, eu quero ir pra área, ele não volta, já não precisava mais subir, tava 1-0.
E aí ele... na Copa ele podia ter falado isso, né? É. Casimiro, não, fica. Verdade. Fica, meu, 1-0, precisa subir. E aí tem uma substituição, só tinha uma substituição, na época eram 3 só, hoje são 5 trocas, né? 3 pausas e 5 trocas, na época eram 3 pausas e 3 substituições. E ele vira pra mim, como é que tá? Eu falei, tô bem. Tipo, tinha uns 30 do segundo, 30 e pouco, era a última. E aí ele, tá bem? Eu falei, tô bem. Eu falei, vamos até o final. E o Felipe segurando a bronca, né? Aí ele faz a substituição, tal, a gente vence o jogo 1-0. No final do jogo ele... Aí pra todo mundo, ele era assim, ele gostava de... Ele até fez agora, com pouco tempo, com o menino da base no Flamengo, no Carioca agora. O menino entrou, errou umas 2, 3 bolas... Aí o Flamengo depois fez um gol, os jogadores, Léo Pereira, os caras mais experientes, foram no menino da base lá e... Dá apoio. Tipo, dá apoio. E ele gosta muito dessas coisas, o Tite. Ele pegou o take, no final do jogo, já mandou o pessoal de análise botar no vídeo. Então a palestra dele final, o que me motiva a estar aqui com vocês, tal, é isso aqui. Aí mostra essa cena. Ele junta todo mundo no final do jogo, no meu caso lá, após esse jogo, e fala pra todo mundo. Aí ele explana, porque ninguém sabia. O Wilson jogou com grau 1 na coxa, falou que ia, foi pro jogo, melhor em campo e conquistou a vitória. Aí no outro dia, na apresentação, ele vem e fala que vai pra seleção. Aí ele me pega assim, dá 2 tapões no meu rosto. Ele dá tapa no rosto, né? Tal. Obrigado por tudo, guri. Não vou esquecer o jogo que você fez, no último jogo dele, né? Jogar machucado é desse perfil que o clube precisa, tal, não sei o quê. Que não foge e tal. Aí foi uma experiência legal, isso me marcou muito. Aí virei fã dele pelo cara ter feito isso. Depois a maneira que ele é muito ser humano, eu gosto muito desse lado, né? Só que você não pode ser só ser humano, você tem que ter um pouco da razão também, senão, né? Aí tem, mas avaliando bem todos os contextos, acho que o Tite foi o Tite foi um dos mais completos que eu trabalhei. Falei da Copa, né? Na Copa eu tava no estádio cobrindo, né, fazendo a cobertura com a Casé TV, né? Legal. E a gente tinha uma plataforma bem aqui, assim, ó. Bem na coisinha de escanteio, assim, ó. Então eu assisti o jogo daqui, assim, ó. Mas lugares maravilhosos pra assistir o jogo, né? E trabalhando. Aí, cara, do lado direito, só croata. Do lado esquerdo, só croata. O Brasil tava do outro lado. E eu assisti o jogo com uma camisa de 58 nas costas, assim, do Pelé. Louco pra rodar aquela camisa. Cara, quando sai o gol do Neymar, eu gritei tanto, Golaço. que baixou minha pressão, né? Eu acho que eu botei tudo pra fora, assim, acabou assim, fiz rapaz do céu, vou passar mal. Dei uma segurada, assim, cara. Pô, mas que golaço, jogo, né, cara? 1-0 na mão, cara. Golaço. Foi uma alegria. Aí na jogada que dá o gol, o Danilo tá de lateral direito aqui, ó. Ele vai, quando os caras perdem a bola, se ele começa a voltar, ele vira pro banco, assim, dá a entender assim, cara, eu não aguento mais. Porque ele jogou machucado também. Sim. Ele jogou com o tornozelo ferrado. Aí ele meio que ele não consegue voltar. E tem o cruzamento, o cara faz o gol. Aqui, sim. Assim. Exato. Enfim, e eu vi tudo isso aqui. Cara, que desespero. Dá vontade. Perde a bola, ele tá atrás da linha. Aí que ele tinha ido apoiar. Casimiro também tinha ido fazer aqui. Volta, tá? E o Neymar fala no finalzinho, né? Falta 1 minuto, porque vocês subiram, então. Foi. Aí foi pra zona mista lá e, enfim. Cara, a história a gente sabe. Continuando as perguntas, o pior atacante pra se marcar. Pior atacante pra se marcar? Ouviu isso? Vai marcar fulano hoje. O Tite chega e diz, marca fulano, não deixa ele se mexer. Em toda a minha carreira que eu vi, eu tive a felicidade de marcar o Ronaldo. Felicidade? Te chama de felicidade? Pô, tocar no homem, né? Pegar um pouquinho ali. Em 2009 eu tava no Vasco, mas eu já peguei ele naquele finalzinho dele de carreira. Já mas não em 2009 era... ele foi bem no Corinthians ainda. Ele foi não bem... era o fenômeno, ele jogou bem. Não era o fenômeno, aquele de Real Madrid, de Barcelona, né? No auge. Mas um jogador fora da curva, diferente, domínio. Aquele 10 metros dele ali era duro. Então tive a oportunidade de marcar ele. Mas nesse jogo ele não deu tanto trabalho. Foi um empate 0-0, Copa do Brasil, Vasco e Corinthians. O Vasco estava na Série B. Mas Fred, Jô, Ronaldinho Gaúcho, foram caras que deram muito trabalho. Mas um que assim, pelo amor de Deus, foi o Neymar. Neymar, ele era um segundo atacante, mas que ele vinha muito... Quando ele vinha de trás, ele tirava o volante, quem que vinha? Nossa. Zagueiro. Aí lá vinha nós pra entender assim, o que o Neymar fazia. Pô, eu fiz muito jogo do Neymar. Viu? Se eu tiver errado, você me corrige. Vamos fazer aqui, ó. Ele ficava aqui assim, ó. Isso.
Aqui ele passava o volante. Meu, ele ia parar dentro do gol. Exato. Ele ia pra dentro aqui, sim. Daí tinha pra cá, tinha pra cá. Pros dois lados. Isso que é difícil. Tem caras que você observa, ele puxa mais pra cá. Quando ele joga... o drible melhor dele é pra direita. Um jogador, vamos dizer, um comum. Ó, ele dá pra direita, então você fecha a direita, a esquerda dele não tem tanta potência, porque ele não tem o controle certo do drible com a esquerda. Então era mais fácil. O Neymar era igual pros dois lados. Era meia pedalada pra lá, quando ele foi, aí acertei o lado, ele pum, cortava. Você já ficou pra trás, escorregou, ele já ia embora. E eu joguei 2 vezes contra ele. Uma eu joguei de zagueiro, Grêmio e Santos. A outra eu joguei de volante. No Grêmio? Também? Pelo Grêmio também. Uma foi em 2010, a outra em 2011. 11 foi o último ano dele, né? Foi em 2011. Na Vila, até faço um gol nesse jogo, perdemos de 4-2. Tomei lençol, aquela que ele vem aqui, ó. Pra lá, eu falei, cara, vou pegar esse moleque, cara. Eu vou dar uma nesse moleque. Mas não achava. Se baixa também ia ficar feio. Aí foi um perrengue. A gente tava tomando 4-0. Tava tomando 4-0, aí o segundo tempo... a gente vira o primeiro tempo 2 ou 3-0 pro Santos. Santos, aquele timaço lá, campeão de Libertadores. Aí vira o segundo tempo, a gente toma o terceiro e o quarto, eu tomo o quarto, eu sei que tava 4-0. Aí uma bola parada, sobra a bola assim, até o Marcelo Moreno ia chutar, eu já chuto primeiro que ele. Aí eu faço um gol de esquerda, na bola parada que sobrou quicando. Depois o Marquinhos, né, que jogou no Avaí, jogou no Santos também, faz o 4-2. Mas assim, o mais difícil foi o Neymar. Foi assim, fora da curva. Atacante mais difícil. Aí teve uns caras que é difícil marcar. O Fred, quando abria a asa aqui, dominava. Ele era muito de pivô, né? De ofertar pros caras. Então você não podia deixar essa bola chegar nele. Se a bola chegava nele, ele sempre armava pra alguém vindo de trás. Aí é difícil, é igual o salão, né? O volante, o meia sai, joga de corpo sem bola, o pivô só rola na frente e ele já sai em condições. Então era muito difícil marcar o Fred. Mas o mais difícil de todos, assim, atacantes, né? Foi o Neymar. Isso aí, peguei ele no auge, voando, 2011, aí 10 e 11, foi assim, absurdo. Você jogou Vasco, dos times grandes, né? Vasco, Cruzeiro. O Cruzeiro não chegou a jogar, né? Eu assinei 3 meses de contrato, fui inscrito no Campeonato Mineiro de 2014, ganhei medalha que foi campeão, entrei no bid, mas não cheguei a pisar no campo. Mas ficou com alguma mágoa do Cruzeiro? Não, zero. Não mágoa de nenhum clube? Zero. Não, nenhum. Nada. Zero. Onde sempre eu passei, sempre fui muito bem tratado, sempre... Não, é por causa da uma lesão, né? relação muito boa. Não deram oportunidade pra você se cuidar direito e botaram pra jogar muito cedo, por exemplo. Então, porque assim, eu não olho só o meu lado. Tem um lado do clube. Você imagina o Cruzeiro. Os caras foram campeões. 13 e 14. 13, brasileiro. Pra jogar Libertadores. O Alexandre Matos liga... Fala, ó, você vai ser o reserva do Dedé e do Bruno Rodrigo, preciso de você. A piada no Palmeiras era essa. Ele liga e fala assim, oi, tudo bem? Vou te contratei. Pronto, apresenta amanhã. E ele liga e fala, ó, você vai vir aqui pra ser o reserva imediato. Ó, temporada fantástica você teve aí no Palmeiras. É um perfil que eu quero, aqui no Cruzeiro vai agregar. E vai ficar Ricardo Goulart, vai ficar Everton Ribeiro, vai ficar Rascaeta, vai ficar todo mundo. Ninguém vai sair. Aí eu falei, pô, beleza, fui pro Cruzeiro. Chego lá, tento, mas não conseguia treinar. O que o Cruzeiro vai fazer? Era um contrato de 3 anos. Luvas e contrato de 3 anos. Porque eu tava livre, né? Meu contrato acabava com o Palmeiras e eu tava livre no mercado. E era um contrato de 3 anos. Vou assino 3 meses. Eles falaram assim, vamos te dar 3 meses pra te ajudar financeiramente, o contrato, um salário simbólico. Eu ajudava nas despesas só. Você recuperando, estando apto, a gente assina o teu contrato de 3 anos. Só que era assim, precisava de tempo. Foi 6 meses pra eu recuperar o meu joelho. Tá. E aí eu entendo lá do Cruzeiro, né? De não ter continuado comigo. Você foi profissional e eles também agiram profissionalmente. Sim. Né? Então vamos lá, então. Vasco. Aí eu passo no Vitória da Bahia, que foi uma passagem legal, né? Rápida, de 8 meses, mas campeão baiano, vice da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Que é a Copa do Brasil contra o Santos? Contra o Santos. Eu jogo 8ª, 4ª, semi, fico no banco, final não sou nem relacionado. Porque aí voltou a zagueira o Anderson Martins, Anderson Martins e o Wallace. O Anderson Martins, se eu não me engano, tinha feito artroscopia. Aí pintou uma brecha, aí eu joguei alguns jogos. Na final eles levam o Gabriel Paulista, zagueiro, que depois foi pro Arsenal.
na época, né? Não vou estar afirmando aqui agora, mas tinha um jogo de interesse, já tinha proposta, o menino já ia para a seleção de base, era um zagueiro, hoje a gente sabe, é um monstro, né? Virou aí Arsenal, tudo. E eu fico fora da final, fico de sobreaviso. Aí, Copa do Nordeste, a gente jogava com o time B, então eu era o titular, fui até capitão em alguns jogos, porque jogava com alguns meninos da base, a gente foi campeão da Copa do Nordeste. A gente foi campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste e vice da Copa do Brasil. Aí o Renato sai do Bahia, vai pro Grêmio e me contrata. Então... Porque eu tinha Então a trabalhado com o sequência Renato no Vasco. é Vasco, Vitória, Grêmio. Grêmio, 3 anos no Grêmio. 3 temporadas, na verdade. Aí Palmeiras. Palmeiras. Que eu vou na troca do Barcos. Nessa barca do Barcos. Na barca do Barcos. Nessa troca. Aí Palmeiras, quase Cruzeiro. Quase Cruzeiro. Chape. Com a passagem rápida na Ponte. Cheguei a assinar 3 meses na Ponte. E aí eu ia começar uma pré-temporada, que a Ponte, assim, ela me abriu a oportunidade para eu me recuperar. Fazer a minha transição para o campo. Me recupero no Joaquim Grava. Vou pra Ponte. 3 meses de contrato, já era final, a Ponte Preta já estava liderando a Série B, faltava poucas rodadas, 10 rodadas mais ou menos, 15 rodadas, vou pra Ponte, assino lá, começo a treinar, fazer coletivo, tudo, não vou para nenhum jogo, combinado era começar a pré-temporada desde o início, que era o ano de 2015, para fazer o Campeonato Paulista. Aí não deu certo, vou pras férias achando que vou voltar, nas férias acerta com a Chapecoense. A Chapecoense, 2015, renovo 2016, surgiu algumas situações, Atlético Paranaense, Fluminense, mas nada andou, a gente fez, individualmente fiz um ano muito bom na Chapecoense 2015, bons jogos, né? Uma média boa de jogos. E aí vem a proposta do Corinthians, aí eu vou pro Corinthians, rescindo com a Chape e vou pro Corinthians em 2016. Mas você tinha dado uma passeada no Corinthians antes pra fazer o tratamento, Fiquei 4 meses fazendo a fisioterapia, porque quando eu tive esse problema pós-Cruzeiro, né, na verdade o problema do joelho no Palmeiras, vou pro Cruzeiro, aí o joelho atrapalhando. E eu tô sem conseguir voltar a jogar e com muitas dores. Aí um amigo meu me indicou o Joaquim Grava. Aí eu venho de Minas, já tinha rescindido com o Cruzeiro, fico em Minas um tempinho até me organizar, de Minas, de Belo Horizonte, vou pra São Paulo, fico na casa do Allan Kardec pra me consultar com o Joaquim Grava. Allan Kardec na época tava no São Paulo. Tinha saído do Palmeiras, já tinha ido pro São Paulo. Aí fico na casa do Pulga, do Allan Kardec, chama de Pulga. Bom saber, vou anotar. Desculpa, Pulga. Aí fico na casa do Kardec, vou lá no Joaquim se espanta. Fala, você tá sem contrato. Na época, meu empresário falou, vou deixar você à vontade e tal. Era um empresário de Porto Alegre, um Thiago. Gente finíssima também. Acabou o nosso contrato também. Ele falou, Wilson, não tô conseguindo mais nada pra você. E, cara, tô problema do teu joelho e tal. Tava sem empresário, sem clube, sem vínculo nenhum, 26 anos. Isso 2014. 2013, um ano maravilhoso no Palmeiras, fazendo gols em clássico e tudo. Aí ele fala, uma lesão importante, uma lesão grave, mas muitos jogadores eu já vi voltar com essa lesão aqui, com alguns cuidados, mas voltou a jogar. Você tá morando onde? Eu falei, tô morando em Belo Horizonte, Joaquim. Ele falou, consegue vir morar em São Paulo? Eu falei, do meu jeito. Então, vem pra São Paulo, mora no Tatuapé, vou colocar você pra tratar dentro do Corinthians, porque lá eles têm um sistema, acho que tem até hoje, tinha na minha época, até eu sair em 2020 tinha, né? Que eles abrem as portas e toda a estrutura do Corinthians pra tratar jogadores que já passaram dentro do clube e estão na Europa e estão de férias, jogadores que são de outros clubes menores, mas estão com uma situação grave, então eles vêm e tratam dentro do Corinthians em horário separado do grupo, mas sempre você encontra com algum outro que estão fazendo tratamento. Então ele me colocou para tratar dentro do Corinthians em 2014. Eu fico dentro do Corinthians durante 4 meses, recuperando. Aí depois eu cheguei a um período que eu tava tratando de manhã e de tarde. Eu cheguei na minha transição no campo, até depois eu ir pra Ponte Preta, a ser treinado pelo Fábio Carilli. Falei, cara, ano passado eu te acompanhei demais no Palmeiras. Pô, adoro o seu futebol. Você, cara, é um zagueiro que me agrada muito. Aí ele fazia uns treinos comigo de tempo de bola, até aquela volta, né, aquela toda adaptação do joelho. Aí depois eu recupero, surge a oportunidade de ser contratado pelo Corinthians, mas aí não acontece. Aí eu vou pra Ponte Preta, fico esses finalzinho de 2014 e depois no ano seguinte vou pra Chape.
Então eu tive essa passagem no Corinthians através do Joaquim Grava só pra recuperar meu joelho em 2014. Fiquei... Ah, mas deve ter ajudado, né? Pô, tá ali dentro, o pessoal lembra, viu, né? Dedicação e tal. Tudo isso conta, né? foi muito legal. Foi uma experiência muito boa nesse período aí. Muitas pessoas me ajudaram por nada em troca. Não era atleta do clube. E, assim, é algo que o Corinthians, ele tem um negócio diferente, né? De todos os clubes, né? Assim, tem um carinho por todos. Mas o clube que eu mais me identifiquei, mais me forjou, mais me ensinou valores e histórias, assim, né? Que eu me identifiquei foi o Corinthians. Isso aí torcida, assim, impressionante. Cobra, né? Cobra bastante ali, as organizadas, tudo. Mas o torcedor corintiano mesmo, quando ela fala, não, vamos apoiar, ela é, assim, é incondicional, né? É o tempo inteiro. Você toma o gol, você toma 2-0 e eles começam a gritar mais ainda. Isso aí eu nunca vi. Agora acaba o jogo, você perdeu, não entregou aquilo que eles esperavam, a cobrança é grande. Corre. Sai voado. Você acha que teve um ano especial na tua carreira? Assim, pô, esse ano eu joguei bem. Esse ano eu joguei bem. Especial foi 2010 no Grêmio. 2009 no Vasco. 2010 no Grêmio, eu chego em agosto, pego todo o segundo turno do Brasileiro. Foi muito bom. Aí o Grêmio vai e me compra. Eu tinha ido por empréstimo. 2013 no Palmeiras, foi incrível. Sim, foram 6 gols em 28 jogos, 29 jogos, 6 gols. Gols contra o Corinthians, num clássico. Gols contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. E gol no Everton, que hoje tá no Palmeiras, né? Difícil marcar gol nele. Difícil, hein? A gente venceu o primeiro jogo 1-0, depois o segundo jogo a gente acabou tomando 3-0. O time do Atlético Paranaense era muito bom. Era o Ederson, atacante, o Everson no gol, Luiz Alberto, zagueiro. Era aquele time do Atlético que encaixou muito também. E 2016 no Corinthians pra mim também foi muito legal. Porque eu vou pro Corinthians também por empréstimo nesse primeiro ano. E no meio do ano, pelas atuações que eu tive com o Tite, eu joguei 4 partidas com o Tite, aí ele sai, eu dou sequência, continuo jogando. Depois fui capitão em 2 ou 3 oportunidades pelo Corinthians. E eu fiz alguns bons jogos ali, foi 16 também. Aí depois não consegui mais performar como eu queria, né? E foi 9, 10, 13 e 16. Foram anos assim que eu tive bastante atuações e tive boas experiências, né, dentro do campo. A gente tá com quanto, Rafa? 1h25. 1h25, acho que tá. Vamos encaminhando, né? Pô, tem família, né? Família. Tem família. Tá morando em Sorocaba, né? Tô morando em Sorocaba. Mas tá mexendo com futebol ou tá só... Por enquanto não, mas tô com um projeto agora para 2024. Tô estudando, tô pensando, né, na questão de gestão de carreira de atleta, poder contribuir com aquilo que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, poder estar ajudando na carreira aí de um atleta. Tô pensando nessa... Pra gente chegar... Vamos encaminhando pro final. Bora. O jogador mais resenha da sua carreira, quem era? O mais engraçado? Mais engraçado? Tem que contar uma história. Pra gente confirmar se é resenha ou não é. Cara, história assim você vai me pegar, porque minha memória, cara... Do nada eu lembro assim, mas um resenha assim era o Pará. Pará lateral. O lateral? O lateral. Cara, onde esse cara tava... Jogou com ele no Grêmio, você Joguei com ele no Grêmio. Onde esse cara tava, a resenha era garantida. E assim, as histórias que já vinham dele, falava, ele é resenha. E outro resenha também, o Felipe Bastos. Felipe Bastos. Ó, peguei ele no Corinthians, ele era resenha demais, cara. Ele pegava no pé de todo mundo. Teve várias resenhas dele, mas uma assim que eu vou lembrar, não consigo. Mas vou te falar que ele pegava no pé do Fagner todos os dias. Todos os dias. Ele que chamou de como é a filha da Gretchen? Como é que chama? Tami. Foi ele que chamou? Era ele. Chamava o Fagner de Chihuahua. O foco dele era... porque o Fagner, assim, né? O Fagner, ele é um cara muito sério. Ele gosta da resenha, mas ele é muito sério. Então, assim, ele gosta da brincadeira, mas vai brincar com ele fica bravo. Eu adoro o Fagner. É um amigão, assim, meu. E só o Felipe Bastos conseguia tirar o Fagner do sério. Aí o Felipe entrava no vestiário e ficava... Chihuahua. Aí se escondia. Ele já sabia, ele já xingava. Ô, seu careca, não sei o quê. Aí era uma resenha. Mas o Pará e o Felipe Bastos, assim, em qualquer ambiente, podia estar pesado, podia estar o que for, eles sempre tiravam uma piada, aí
relaxava o ambiente, deixava o Tem que ter clima esses mais caras, leve. né? Tem que ter, Pô, cara. senão não Tem vira, que né, ter. cara? A gente... Seriedade demais acaba mas é um deixando o ambiente clima... de muita cobrança, né, Wilson? Tem que ter uma Você falou leveza. pô, a torcida do Corinthians apoia, mas pô, mas também cobra, né? E fora todo o resto de você se cobrar, né? E você tá vivendo uma carreira muito curta como atleta, né? Eu fui atleta de vôlei, né? E vi assim, pô, se eu não jogar bem esse ano, como é que vai ser o ano que vem? Sim, E isso virou uma paranoia, né, cara? É. Fica sendo ruim. exatamente. Pra encerrar, Wilson, queria que você falasse pra mim, assim, o que o futebol significa na sua vida, assim, essa bola aí que chutou tanto, né? Que carrega uma lesão que você lembra dela todo dia. Todo dia é duro. Cara, o futebol, assim, foi tudo na minha vida, né? Se não fosse o futebol, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei hoje, né? A vida que eu tenho, porque desde que eu me entendo por gente, a minha referência de dia a dia era a bola de futebol. Se não tinha bola de futebol do meu lado, pra mim não adiantava. Então, assim, ia pra escola, tinha meus deveres, tinha. Mas qualquer tempinho que tinha era ficar chutando bola na parede. Eu gostava só de ganhar bola de aniversário, então minha avó já sabia. Então, assim, o futebol sempre teve dentro de mim e eu nunca pensava em ser médico, em ser advogado, em ser... Eu tinha uma convicção que eu seria jogador de futebol. Era muito louco na minha cabeça. Acho que se eu não tivesse conseguido virar, eu não sei o que... Talvez eu teria me frustrado, porque eu tinha um talento comparado com a época, assim, dos meus amigos. Eu tinha um talento, tinha uma velocidade, eu tinha uma coordenação diferente, que isso ajudou. Então, assim, o futebol me deu tudo hoje, né? Me deu a qualidade de vida que eu tenho, né? Graças a Deus, tenho minha vida, consigo fazer minhas coisas com a minha família, a gente tem um pão na mesa, a gente vive tranquilo, graças a Deus, e graças ao futebol. Fez com que eu conhecesse muitas pessoas, né? Fez com que hoje eu estivesse aqui com você, a gente batendo esse papo gostoso. Então, o futebol, cara, foi tudo na minha vida. Queria ter a maturidade que eu tenho hoje para poder ter lidado com o futebol da melhor maneira possível e ter conquistado muito mais coisas e ter mostrado mais pro público daquilo que eu sou, daquilo que eu fui, né, verdadeiramente falando. E eu só tenho a agradecer ao futebol por tudo que ele me proporcionou e eu sei que vai proporcionar mais ainda, porque não quero sair do meio, quero poder contribuir e ajudar muitas vidas, muitos atletas em todas as áreas, né, da nossa vida, da nossa sociedade, que a gente puder ajudar a contribuir, a gente está à disposição, né? Que legal, cara, ouvir isso, assim, de verdade, assim, porque você passa muito isso, assim, de tranquilidade, sempre passou, né? Sempre que a gente batia papo, assim, antes do jogo, assim, e tal. E um cara muito centrado, né? Eu acho que poucas pessoas conseguiriam ter a maturidade de passar pelo que você passou, tão jovem, né? Com uma carreira ainda pela frente, podendo fazer, como você disse no meio, voos altos mesmo, né? Pensando em seleção e tal. Isso meio que ser ceifado, né? Assim, por uma decisão sua, de escolha, ou de falta de condição técnica, né? Mas uma condição de saúde, né? E a maneira que você lidou com isso, Sim. acho que é bem louvável. E eu acho que você tem muito para ensinar mesmo, por tudo que você passou, pela experiência, ter experiência de campo, ter experiência fora dela, de ser esse cara de bom relacionamento. Com certeza, tenho certeza, você vai se dar muito bem nessa carreira de gestão aí. Vai conseguir auxiliar e ajudar muita gente, de verdade. Wilson, muito obrigado, cara. Show de bola. Apareça mais vezes. Vamos Tem sim. café aí pra ti. Tem, então tá bom, tem café, tamo aí. E, pô, eu falei assim, Wilson, se precisar de alguma coisa, toalhas felpudas, frutas da estação, você me fala. Eu falei assim, não, um cafezinho preto tá bom. Cafezinho demais. preto tá bom. Show de bola. Um abraço pra São Gonçalo, pra Sorocaba, pra Taquara. Tua mãe mora no Jacarepaguá. Cara, sua mãe... Vamos trazer ela um dia aqui pra contar as histórias. Nossa, ela vai gostar, hein? Obrigado, Wilson. Ó, você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte, compartilhe. Comente bastante o que você achou da carreira do Wilson que ele contou aqui. E fala aqui, você quer que a gente traga alguém aqui? Comenta aqui embaixo também. Entre em contato com a Tizam pra trazer seu podcast, sua rede social. Os caras vão mudar a sua vida, hein? Você tem que levar a sua empresa pra rede social, senão você não existe. Certo? Beijo pra você, até a próxima. Tchau. Hoje aqui no Gogô é especial.